Começando mais um episódio do Level 9999. Eu sou o Gilson Mar Livramento e aqui eu estou sozinho dessa vez, né? Episódio de fim do ano, na verdade, o último episódio de 2025. Já adiantando aqui, agradecer a todo mundo que colabora, que acompanha o trabalho, meu muito obrigado, seja por qualquer agregador de podcast ou pelo canal do YouTube. Beleza, valeu e vamos nessa! Convidando mais uma vez o camarada Alex para fazer uma curta maratona de joguinhos aqui. Então, e aí, Alex? Beleza, mano? Opa, estamos aí sempre para falar de joguinhos. Então, é sempre um prazer aí estar na conversa, trazendo aí os joguinhos desconhecidos pra galera. Rapaz, indie na veia. Então a gente já vai começar a falar do primeiro aqui. É um joguinho que é muito na sua alçada, né? Eu sei que você gosta pra caramba desse estilo. E a gente vai falar aqui do Gunboat Diplomacy e da prequel dele, né? Que é a Blast Off. Joguinho aí, estilo Survivors, Brotato, né? A galerinha que gosta de confusão na tela e não entendendo o que está acontecendo, mas dando muito tiro. Mano, pô, na moral, que joguinho delícia, mano. Como é que uma coisa tão simples, tão colorida, tão caricata, né? Que é uma vibe cartunesca, consegue ser tão viciante, cara. Esse jogo, mano, jogar era já tarde da noite, sabe? E eu falei, daqui a pouco eu ativo na minha Steam e só deixo baixando pra amanhã jogar, mano. Sei lá, isso era 2:30 da manhã, eu falei, eu vou deixar baixando aqui. Eu não sei o que eu fui fazer, que o jogo baixou rapidinho, porque é um jogo pequeno, né? Eu vou só abrir pra ver qual é que é do jogo rapidinho, né? Ver coisa aqui e já desliga e vou dormir, né? Porque amanhã tem que acordar cedo. Pra que eu fiz isso, velho? Mano, quando eu fui olhar assim, era quase 5 da manhã e eu, meu Deus do céu, velho, eu preciso dormir, o que eu tô fazendo? Eu perdi o controle da minha vida. Cara, esse é o problema desse tipo de jogo, bicho. Pra quem tá assistindo no YouTube, né, tá tendo a gameplay, ele é basicamente um joguinho de visão isométrica, onde você controla um robozinho e você prepara ele e vai sobrevivendo na arena ali, causando destruição, eliminando os inimigos, as hordas, vai pegando upgrade, vai turbinando. Ele é basicamente um Vampire Survivor, só que ele é mais permissivo porque ele é mais rápido. É que Vampire Survivor, ele já não é mais aquele jogo indie, ele é o mais conhecido da galera. Então assim, você vai falar do estilo, todo mundo sabe Vampire Survivor. Só que, na verdade, ele é um bagulho que vem um pouco mais antes, tanto em jogabilidade e tudo, mais parecido com Brotato, porque ele é um jogo mais... Ele tem uma açãozinha diferente do Vampire Survivor. O Vampire Survivor basicamente é você anda e vai atirando. O Brotato, você tem um pouco mais de ação pra você fazer ali no meio. E é o que acontece no Gunboat também. Você tem um pouquinho mais de ação, você tem uns dash, você tem umas mecânicazinhas. Você tem mais liberdade de movimento, né? Porque, por exemplo, voltando a comparar de novo com o Vampire Survivor, ele é um jogo que você só vai equipando e vai movimentando o boneco pro tiro, que é automático, atingir quem tá ali. Você vai melhorando ele. Esse aqui, não. Exatamente. Tem isso, mas você tem um dash, tem a corridinha, tem uma movimentação mais livre, ele é mais rápido. E curiosidade aqui, né, cara, eu nem sabia, ele é um prólogo para o Gunboat, que eu nem tinha jogado esse aqui. Aí ele traz basicamente coisa de você controlar um robozinho e você vai equipando ela pra arregaçar um monte de mutante que vai aparecendo. Cara, e é bem legal, porque você tem robozinho assim, que você começa com um robozinho lá, mano, é o padrãozinho que só tem uma arminha bem sem vergonha assim, né? E aí você vai habilitando um robô com braço a mais, robô com lança-chama, vai habilitando drone, minas, tá ligado? É aquilo que eu conversei contigo uma vez e que vira e mexe eu falo no podcast. Esse é o tipo de jogo que você vai ganhando poder, você vai ficando poderoso, você vai ficando obcecado, sabe? Que é aquela coisa, tipo, eu quero destruir tudo. Não existe esse bagulho de muito poder, tá ligado? Eu quero muito mais poder. Não, você quer destruir a tela. Eu quero ficar parado e nada se aproxima de mim. Eu lembro que um camarada meu, quando ele começou a jogar Vampire Survivor, aí ele falou, mano, o jogo é da hora, mas assim, eu não consigo enxergar o que tá acontecendo na tela. Não precisa, se você ficar intocável. Cara,
tá ótimo. É isso aí, você chegou no ponto legal que o jogo fica, mano. Quando você fica parado, a tela brilhando, você tendo ataque de epilepsia e os inimigos explodindo, tá ligado? Assim, tipo, não, aí é um pouquinho demais. Aí você, tipo, você passa a mão na cara assim, tipo, feels good, tá ligado? Essa é a sensação que eu queria. O Gunbot, ele é um pouquinho mais controlado, assim, em relação ao Vampire Survivor. Não é tão absurdo. É que esse aqui, na parte estética, ele é bem mais definido, né? Você consegue identificar o que é o que. É desenhado, né? Aquele desenho meio cartoon. Ele é um pouco mais tático, assim, na verdade, né? Porque você pega, assim, tipo, as armas, apesar de ter momentos em que você vai ficar, tipo, godlike, assim, você vai explodindo a porra toda, mas ele ainda precisa de um pouquinho mais de coordenação do que o Vampire Survivor. O Vampire Survivor, depois quando você já joga durante muito tempo, você, tipo, essa run eu vou fazer sem me mover. Só melhoria. E tem run que você faz sem se movimentar. E aí você aposta em querer fazer aquilo. Esse não, esse jogo você vai ter que se movimentar, você vai ter que fazer, porque o próprio estágio, né, conforme você vai passando, porque ele tem, é outra coisa diferente do Vampire Survivor. O Vampire Survivor você tem, por minuto, é uma tela ali já pré-definida, e você tem 30 minutos pra passar. Esse você tem uma contagem de tempo, mas ele vai passando por estágios. Então assim, você passou um estágio, o 1, o 2, o 3, o 4. No 5 você vai ter um boss. Aí no boss você vai ganhar um upgrade maior com algumas coisas. E aí você repete. Você vai ter, se não me engano, acho que a run dele é 20 ou 25 minutos, é um pouco menos. Mas ela segue essa progressão. Assim, não é uma tela direto que você vai. Você passa a primeira tela, passa a segunda, passa a terceira, passa na quarta. Na quinta você enfrenta um boss. E você vai fazendo isso e vai tendo as mecânicas do jogo, né? E o legal é que ele tem uma, assim, embora sejam arenas, assim, com obstáculos, inclusive, né? Pra você tanto se defender quanto desviar de ataques e te atrapalham e tal. Também. Pelo que eu vi aqui, são 10 tipos de fase diferentes, né? Em termos de estética, o que é legal. Dá essa sensação de diversidade, né? De você não ficar parado numa coisa só e só matando. É o próprio fato, como eu falei, de você ter um final ali de fase, que seja assim, tipo, só momentâneo, ele já dá uma dinâmica diferente, tá ligado? É bom, assim, eu gosto desses jogos que você fica godlike e vai até onde você sobrevive, mas eu acho que é legal o jogo que te dá objetivos, né? Pra você trabalhar em prol do objetivo e o benefício é, beleza, eu vou virar um deus aqui. E esse jogo, ele tem disso, então ele tem muito recursos, os tipos de armamento também são muito da hora, mais módulos, né, que você equipa, que vai diversificando o seu poder de ataque, seus recursos, cria um leque de estratégias, sei lá, quase infinito praticamente, né? Sim, então você tem módulos que você basicamente não tem tiro, você fica colocando minas no campo, aí os bichos vão passando, aí quando explode, essa mina transforma o inimigo tipo num botezinho, que vai atacando os outros inimigos, então assim, você consegue ter uma defesa, um jogo mais passivo, é bem legal, é bem divertido. E o lance de você ficar desviando e conduzindo o inimigo, né, pra cair nas armadilhas, atrair, já dá outra camada ali de você não ficar só naquela coisa quase que passiva de só mover o boneco pra os ataques ao redor dele causar o estrago. Dá uma diferenciada que eu acho bem interessante. A esquiva é bem tática, porque assim, você tem uma esquiva, mas ela não é infinita, você tem 3 cargas. Sim. Você pode aumentar, você tem alguns aumentos, tá, mas você tem ali tipo 3 cargas da esquiva, e tem hora que você precisa dar tipo sequencial, assim, para escapar de um ataque, você esquiva. Só que aí você perdeu o seu esquiva, tem que esperar carregar. Enquanto você não tem, mano, aí você vai ter que ir lá com o robozinho caminhando e tal, esperando a esquiva carregar e torcendo pra não tomar nenhum ataque especial enquanto isso, né? De inimigos, eles têm 20 tipos de inimigos únicos, né? E eles são bem definidos na tela. Então você sabe aonde você tá atirando e o que você tá fazendo. São bases diferentes pra você construir também ali das suas builds. São 80 módulos que você pode fazer diferentes combinações. Pode fazer um monte de combinação de arma também diferente pra começar com, né, sempre numa nova run ali com algum ataque à distância, além das minas, além das armadilhas. Sim, porque você começa tipo com um robozinho básico, mas conforme você vai jogando, você desabilita tipo uns robôs diferentes, que ele tem umas bases diferentes pra você ter umas estratégias melhores, assim. Uma coisa que eu falo assim, principalmente pra quem é pai, tá ligado? E tem uma criança pequena, cara, esse jogo pra criança chama muita atenção, é muito divertido. Meu filho, cara, amou, porque ele adora coisa de robô e ele é bem colorido, bem cartunesco. Sim, tá ligado? Assim. Tem esse bônus. E embora tenha esse apelo pra criança, pra gente que quer só ver a coisa pegar fogo, quer só ficar incrível, é divertido. Eu perdi o horário de dormir na primeira vez que eu joguei essa porra, tá ligado? Desculpa, mano.
Eu não faço mais isso com você. Eu não falo, Alex, pega esse jogo aí, ó. Você foi mandar o jogo, me manda à tarde, tá ligado? Você foi mandar à noite, mano, a chance de eu me fuder é muito alta. Eu vou mandar no fim de semana, vai. Falar, não, pega aí, é sábado de manhã. Eu comecei a jogar, mano, e eu olhei pro relógio, 4 e pouca da manhã, mas assim, eu quero ver se eu termino essa run. Aquela última foi tão perto, deixa eu ver se eu consigo terminar essa. É uma maldição que esse tipo de jogo tem, maluco, que você sempre, sabe aquela coisa tipo, porra, eu podia fazer melhor, eu posso fazer isso, não dá pra fazer assim, assim é da hora. Agora eu sei que aquela arma não é boa, eu vou pegar a outra, tá ligado? Uhum. E aí você vai fazendo. Eu tenho um fraco com esse tipo de jogo, tá ligado? Eu tenho aqui instalado no meu PC vários jogos nesse estilo e eu sempre me perco jogando eles. Eu vou longe. Mas é isso, assim, não tem muito mais o que falar do jogo porque ele é muito autoexplicativo na ideia dele, né? Eu tenho o que falar dele, cara, porque assim... Você tá na outra categoria, O que bicho. eu tenho pra falar é o seguinte, cara, tá com os reviews dele totalmente positivos na Steam. E isso vem com outro fator extremamente positivo, que é o preço. É um jogo de 10 conto. Dependendo do lugar onde você tá, mano, você não consegue comprar uma coxinha com 10 pila. Bem isso mesmo, cara. E assim, só pra deixar bem claro, o Gunboat Diplomacy é 10 contos, mas com alguma promoção você pega até, sei lá, na casa dos R$5. O Blast Off, que é essa prequel, ela é totalmente gratuita pra você pegar e jogar. Então, assim, conteúdo você tem de monte. É absurdo o tanto que o jogo consegue trazer dentro desse preço, tá ligado? Dessa quantidade de conteúdo e de horas de diversão que você vai ter. O valor replay dele é infinito. Sim. Também traz aquela síndrome de jogo de navinha que eu quero fazer o melhor game score ali, eu quero fazer a pontuação perfeita, eu quero matar tudo na tela, limpar o Você vai se cenário. desafiando, você fala, putz, agora, mano, eu vou tentar fazer a build de drone. Exato. E aí você tenta fazer pra coisar, só que aí você depende da sorte, não consegue, a sua sorte não é muito boa. Aí você, não, na próxima vai. E aí, mano, você vai ver, é um jogo que vai te render ali 50 horinhas easy. Infelizmente, por enquanto, né, só pra Steam, espero que venha pra videogame. Esse jogo no Switch ali, não ia ser perfeito, tá ligado? Nossa. Recomendadíssimo. E aqui, seguindo com o papo, a gente vai para um outro joguinho que é muito caótico, mas é aquele caótico delícia também, chamado Neon Abyss 2. É, cara, esse joguinho aí é bacana porque ele vem numa tendência agora que tá de uns anos pra cá, né, que é o chamado Neon Punk. Que você tem o Cyberpunk, que geralmente as coisas Cyberpunk são tudo aquela coisa mais escura, né, aquela coisa mais densa, assim. E o Neon Punk, apesar dele ter a similaridade de toda a parte cibernética, tal, de tecnologia, ele vai por todo o contrário, mano. Ele usa neon, é coisa brilhante, aqueles roxos chamativos, tá ligado? Aquele azul brilhante. É caótico, irmão. Então, e isso tá em alta desses últimos anos, né? Muitas coisas estão saindo com essa temática. Uhum. E esse jogo veio forte nisso daí, tá ligado? Com toda essa pegada, assim, tipo, roxão brilhante na sua tela, né? Sim, maluco, ele é muito coloridão e só que ele não chega a ser uma aberração. Não. Ele é muito chamativo, ele é bem definido, é bem interessante, cara. E assim, pelo que eu tô vendo aqui, ele é um roguelike, né? Ele é um roguelike, só que ele, assim, ele tem uma diferença normalmente dos outros, porque ele é um roguelike co-op. Se você for jogar ele sozinho, é ok. Ele tem ali a sua pegadinha meio Metroidvania. Quem jogou ali um Rogue Legacy vai ter algumas similaridades ali de estágios, algumas mecânicazinhas do boneco, né? Mas o que ele pega mesmo, que é onde você vai se divertir, cara, é co-op com até 4 pessoas, que não é algo comum em jogo de roguelike, né? Pra descrever assim, pra quem só tá ouvindo, ele é basicamente um jogo de plataforma com áreas, né? E são todas interligadas. Você vai abrindo essas áreas, entra e vai fazendo a limpa. E cada área ela é bem única em termos de estética, de loucura. Os combates, tem combate contra chefe, ou combate contra um monte de inimigo, tem obstáculo. E realmente, jogar em quarteto aqui, irmão. É uma ação frenética, assim, porque tem hora que ele parece, assim, Bullet Hell. Sim. Imagina que você tá numa tela de Metroid, assim, tipo, você tá que tem as plataformas, só que você tem a cadência de tiro de super contra, só que os inimigos estão atacando com um Bullet Hell, tá ligado? Você tendo que pular, subir plataforma. É absurdo, cara. Tá me lembrando aquele Toho Game, manja? Exato. Só que assim, eu consigo chegar assim em questão de loucura. Imagina que é um Toho com Broforce.
É isso. A única coisa que falta é a destruição do Broforce, mas a loucura tá ali. E principalmente você tá jogando com uma galera, é putaria, mano, é de tiro pra tudo quanto é lado. Você não sabe qual que é o seu tiro, qual que é o do cara, qual que é o do inimigo. E na moral, cara, a pixel art é aquela pixel art fofinha, só que ela é muito bonita, assim, ela é muito rebuscada, cara. Que ela tem um quê de chibi, né, assim, meio bonequinho, cabeçudinho, fofinho. Só que, em termos de detalhe, na hora que você começa a observar, cara, os caras deram um capricho no negócio que, meu Deus do céu. Sim. A desenvolvedora é a Viu Games. Esse jogo, ele vem porque, assim, como você pode ver, ele é o Neo Abyss 2, né? Teve o primeiro, que foi muito bem recebido pela galera e tal. Esse segundo é bem legal, gostei bastante. Só que, quem jogou o primeiro, assim, você sente que parece que eles não tiveram tanto capricho e o jogo não saiu tão completinho, assim, em algumas partes, sabe? Quando você tá jogando. Então, assim, você vai ver, você vai no Steam, assim, as opiniões estão mistas ali. Porque o jogo é bom, ele tem, assim, todo o seu core bem legal, só que tem algumas partes ali que você vê que ficou faltando um pouco na entrega, né? Que às vezes é aquela coisa de você pegar o primeiro jogo que ele é incrível, você vai fazer no 2 melhor, só que aí você começa a tirar uma coisinha aqui ou ali que você pode, sei lá, vender como uma coisa à parte, né? Pelo que eu vi aqui, esse jogo ele tem até uns pacotinhos aqui de crossovers e não sei o que. Os DLCzinho dele ali, tipo, não tem muita coisa assim não, tá ligado? É só um suporte mesmo que você tá dando, não é nada que vai fazer diferença no jogo. Ele tem a soundtrack e um supporter pack, né? Mas não é nada que vai fazer diferença pra você. Legal que ele também tá localizado em português, né? Tem a interface e legendado, inclusive no jogo anterior também estava em português. Exatamente. Fazer um recorte aqui. Também ele é um joguinho disponível só para Steam. E ele tá quanto? Sem promoção, ele tá saindo na casa de 60 pila. É um bom preço. Principalmente se você for jogar... Tiver amigos para jogar, para abraçar o caos, eu acho que esse jogo ele é perfeito para isso. Exatamente. Tenta pegar assim na promoção com a galera, 4 camaradas assim, não tem erro, assim, vocês vão se divertir pra cacete. E é desafiador o bagulho, mano. É desafiador. Gostei. Tá vendo? Mais um joguinho que eu sinto falta em videogame. Cabaço que não joga muito em PC, fico com invejinha, admito. Calma, eu vou te trazer por esse lado um dia aí. Tô quase abraçando a ideia aqui, mas é isso. E aqui, pra liberar o Alex, a gente vai falar de um outro jogo aqui que furou a bolha, né? Eu conheço o anime, eu gosto do anime, eu acho muito divertido. Mas aqui a gente vai falar do jogo das cavalinhas, o Uma Musume Pretty Derby. Você está preparado? Olha, a gente conversou, né? Eu falei que eu tô tentando largar os gacha, porque assim, este jogo, ele é um gacha, né? Tá disponível pra celular e pra Steam. Ele é um joguinho da Cygames. Pra quem gosta do anime, isso aqui é uma droga pesada. Mas manda bala, explica o que é esse jogo. Uma Musume Pretty Derby. Você fala, que porra é essa? Primeiro, é um anime de garotas cavalo. É isso. Mas peraí. Garotas cavalos naquela. São garotas com estética humana, orelha e rabo de cavalo e que gostam de correr como se fosse corrida de desafio. Porque senão eu vou falar, a corrida das minas cavalo é o quê? Centauro? Não. Não. Elas são minas cavalo, assim, literalmente. Basicamente, tem um anime, tem toda uma história. Esse jogo, basicamente, ele foi criado, né, pela Cygames, baseado nas corridas de cavalo do Japão. Que no Japão, as corridas de cavalo são muito fortes, cara. Eu morei 6 anos lá no Japão e a quantidade de jogos, de cultura que você vê, você vai no fliperama, tem jogo de corrida de cavalo, você liga a TV, os caras estão passando coisa, você pega o jornal, tem coluna dos caras, e o que eles fizeram? Eles entraram em contato com os jockeys, pegaram os donos dos cavalos, tudo, pegaram a maioria, né, muitos não quiseram, mas a maioria dos cavalos cederam, e eles transformaram esses cavalos, né, históricos lá, que tipo, fizeram muito sucesso no Japão nas corridas, e transformaram em personagens, que aí são as garotas, né, que cada uma tem um nome e tal, e todas elas são baseadas nesses cavalos, inclusive as partes da história, os acontecimentos das corridas, quando se machucam, tudo. Isso foi retratado nessas personagens. Eu tava vendo história disso, é muito surpreendente. Essa é a parte básica, assim, que você fala assim, que bagulho estranho, né? Mas o jogo realmente explodiu em 2021 no Japão. Né? Agora ele foi traduzido aqui pro ocidente, né? O pessoal tá jogando em inglês, tudo. Só que no Japão ele explodiu, cara. Um jogo de meninas de corrida de cavalo é basicamente um roguelike. É um gacha roguelike. É um gacha roguelike. Também. É um gacha roguelike, basicamente assim. E ele é estranho, porque a jogabilidade dele é basicamente um simulador de encontro.
você tem a estética de Date Sims, né? Porque você tem ali a personagem, conforme você vai falando, você tem eventos, e esses eventos se passam durante um período de 3 anos. E conforme você vai fazendo esses 3 anos, você tem eventos que acontecem em determinadas datas. Então assim, no primeiro ano, no mês tal, você vai ter uma corrida. Então antes de chegar a essa corrida, você vai ter determinados turnos, onde você vai poder treinar, fazer um evento, fazer uma recreação ou descansar. Você tem uma barra de estamina que você tem que ter esse controle. Esse é o jogo. Sim. Você vai ter toda uma carreira, onde você vai treinar essa sua cavalinha ali, né? Terminou, ela vai vir com stats, que esses stats depois você pode usar em outro modo de jogo, tal, mas o objetivo basicamente é você vai treinar ela para ela conseguir fazer alguns stats, tá? E aí que entra a parte interessante, que quem não tá acompanhando o jogo, e quem olha só a parte gráfica com as menininhas correndo, as menininhas bonitinhas fazendo show de idol quando ganha a corrida, pensa que é um jogo de gacha comum. Só que não é um jogo de gacha comum. Porque a parte do gacha, beleza, você tem personagens que são fortes, que inclusive agora, recentemente teve uma carta que o pessoal falou, não, tenta gastar nessa carta, porque essa carta vai te ajudar, mas assim, não faz tanta diferença se você quer jogar pra se divertir. Isso vai fazer muita diferença se você for um tryhard que quer ser top 0,1 do PVP ali, que a maioria não tá fazendo isso. Eu mesmo não tô, eu não coloquei 1 centavo no jogo até agora. Normalmente é quando eu jogo às vezes um joguinho free, eu coloco ali uma quantia ali que eu vejo. Eu já devo ter mais ou menos umas 100 e poucas horas de jogo. Nossa. Se você gosta de uma mecânica onde você começa um jogo, depende de sorte, depende de... Você tem já uma mecânica, você sabe onde que você vai fazer uma escolha certa, você vai saber aquela escolha certa que você fez, ela pode dar errado, então você pode ter redução, tá? Então se você gosta desse movimento de aleatório de escolhas, e você ficar nessa repetição de jogos, onde você vai, cada vez você vai tentar uma coisa diferente pra tentar um resultado melhor, o jogo é perfeito. Se você gosta de roguelike, instala esse jogo e joga. Pra quem tá assistindo, primeiro, o apelo visual do jogo, ele é muito bonito, o nível de animação... Cara, esse é um jogo de 2021. Pra 2021, você tá falando de uma época onde não tinha Genshin Impact. Isso daí era um jogo de celular em 2021. Hoje em dia você não vê jogo de celular com essa qualidade gráfica. E a estética é muito bonita e nem você falou na parte de simulação ali dos encontros e tal, que é basicamente você mexer status, fazer escolhas, aí tem as opções de treino, corrida, tem uns níveis de animação e quando você chega de fato na corrida, aí basicamente é contar com a sorte porque a coisa vai acontecendo na animação, aí você só vai assistir e torcer. A corrida, ali você basicamente joga ali upando os status, e a corrida, ela é a execução dos seus stats, tá ligado? Então basicamente você não tem controle sobre o que acontece na corrida, então é tudo aleatório, e ali você tem as skills que tentar evitar algumas coisas aleatórias e tentar se sair melhor, porque vamos supor, você tem uma personagem, ela tá correndo em uma determinada posição, ela pode ser presa pelas outras que estão passando, correndo por ela não consegue ultrapassar. Vai ficar embarreirada ali, né? E aí você tem skills e stats que a personagem, antes de acontecer isso, ela percebe e sai. Só que isso, como eu falei, isso é na parte do roguelike, ali onde você tá fazendo as matemáticas do que você vai fazer, o que você não vai fazer. Cara, mas quando você vê isso materializado na hora da corrida, que tá acontecendo um negócio que é a surpresa, né, da sua preparação, sim, o jogo ele te empolga, cara. A narração é agitada, as cenas são aquelas coisas de anime, como se fosse um shonen de lutinha, com as cenas ridiculamente bem animadas, uns efeitos. Tem streamer que o cara tá ganhando público agora, com o cara fazendo narração de corrida, porque literalmente é uma corrida de cavalo, e o cara ele fica fazendo a narração, tá ligado? Só que o cara ele faz com a voz de um narrador de corrida mesmo, tá ligado? Assim, sim. E tem vários caras que estão fazendo isso, assim, porque é divertido demais você ver acontecendo essa materialização dos stats, né? Eu gosto de ver uns animes que a galera excede o nível de qualidade, manja, que é aquela coisa de uma animação fodida, ideias, ângulos de câmeras, movimentação, que é rico em detalhe. Esse jogo, na hora da corrida, ou até mesmo na pós-corrida, né, que sempre rola um show de confraternização, então tem o modo wide lá que as meninas ficam dançando. A maioria do pessoal buga nessa parte, né? Porque o pessoal, como assim? É uma corrida de cavalo e no final elas cantam uma musiquinha tipo idol, tá ligado? Mas no anime também tem isso, né? Que elas fazem a corrida e depois tem um show que é pra, assim, independente de quem ganhou e quem perdeu, todas são homenageadas, né? E fazem uma coreografia. Essa parte do showzinho, inclusive, é um stats dentro do jogo. Porque quando você tá... A sua personagem, ela começa ali com
um fã, literalmente é você. Um dos objetivos da carreira ali que você tá subindo é você aumentar a quantidade de fãs. E conforme você vai fazendo as corridas, tal, você vai multiplicando, tal, você vai ganhando fãs. E esses fãs, ele meio que te ajuda a você ganhar alguns stats a mais depois no final da run, né? E aí, na hora que entra no showzinho, né, que você ativa meio que o modo idol, é também pra angariar mais fã e incentivar os fãs que você já tem, né, de continuar ali. Cara, é uma boa sacada como é que eles usam esses recursos de narrativa que tem no anime e transformam isso em mecânicas embutidas no jogo. Tava mostrando um jogo aqui pra um camarada meu, ele tirando o sarro, não, por que você tá jogando isso? Olha isso daqui, é bagulho as minas cantando, que não tem nada a ver. E eu tô ligado que ele gosta de roguelike, né? Eu falei, não, mano, peraí. Isso é um detalhe, amigo. Compartilhei aqui a tela. Olha isso daqui, cara. Isso daqui é full roguelike. Aí comecei a mostrar as mecânicas. Olha isso daqui, ó. Você faz assim, isso daqui assado. Eu comecei a mostrar pra ele. Eu fiz a run inteira. Eu falei, ó, tá aqui, ó. Minha run não deu certo. Eu falhei, eu vou ter que começar de novo. Ele ficou abismado. Pra ele vendo a imagem do jogo, não vende que a ideia de um roguelike. É porque esse jogo, ele tem aquela coisa, tipo, jogo de terror com visual fofinho, que você olha, uma coisa não combina com a outra, mas na hora... Corpse Party? Por exemplo, que na hora que você joga, você fica... Por que uma coisa tão bonitinha, uma coisa tão grotesca também, e, sabe, a sua mente buga, né? Mas, assim, uma coisa que quando eu comecei a assistir o anime, no final da primeira temporada, eu lembro que eu comentei com um amigo meu que ele falou a mesma coisa que você falou. Não, é que esse anime, os caras, né, se basearam em cavalos que ficaram famosos em corridas, e aí nas novas temporadas eles estão meio que tentando ampliar, né, pegando cavalos fora do Japão também, que são famosos. Aí eu fiquei falando, ah, tá, então quer dizer que a chance da gente ter um personagem chamado Filho da Puta é possível? Ele ficou chocado, porque eu falei, então, é que tem um cavalo chamado Filho da Puta? Cara, pode. Assim, se o cavalo ele teve algum impacto no Japão, porque assim, eles estão ampliando, mas a maioria dos cavalos que mesmo que estão de fora... É muito no Japão, né? O Japão, ele teve uma cultura muito de importar cavalos, de exportar cavalos. Então muitos cavalos acabam correndo no Japão, nem que seja para demonstração, mas causa um impacto dentro da cultura de corrida de cavalo de lá, né? Quando eu fiquei sabendo dessa história, né? Ah, não, ele se baseia em cavalos de verdade pra criar personagem. E aí eu tava zapeando, cheguei e caí na Wikipedia do Filho da Puta. É um cavalo da Grã-Bretanha, ali de 1812, e que ele foi famoso, né? Um cavalo puro sangue, inglês, que ele ganhou, tipo, 9 das 12 corridas que ele participou. Caraca, velho. Então, assim, e ele tem fama, né? Aí eu fiquei, os caras chegam nesse ponto. Eu comecei assim, tipo, porque eu assisti o anime. Beleza, eu tinha assistido anime, mas eu não tinha me pegado essa parte dos cavalos, né? Eu gostei da história, porque assim, como eu já assisto anime há muito tempo, eu não questiono muita coisa. Eu vi muita gente querendo assistir mas por que elas fazem isso? E por que... Mano, eu aceito, cara. A galera tem que ver que anime, quando você tá num ambiente que tem a menina humana e tem a menina cavalo. Sim. Ah, como é que ela nasceu? Cara, não sei. Se o anime não se dá o trabalho de explicar, eu não vou me dar o trabalho de pensar. Eu só quero ver o que ela faz. Aceita, velho. Não complica a vida, tá ligado? Aceita. É um mundo que, por exemplo, eu não vi nenhum cavalo mesmo, né? Então não aí não tem cavalo no mundo. Pois é. Então, tipo assim, mano, esquece essa parte, esquece. Aceita, abraça. Aceita a narrativa que o bagulho tá oferecendo, que o anime é empolgante. É empolgante. Quando eu assisti o anime, então eu não tinha pegado. Eu comecei a jogar agora, cara. Eu comecei a ir atrás das histórias dos cavalos. E assim, você começa a pegar as histórias dos cavalos e você pega a personalidade das personagens, mano. É perfeito, cara. Você pega assim, que eu vou falar da Gold Ship, que é a personagem mais todo mundo que assiste gosta. Ela é tipo cartão postal da série. E a Gold Ship foi um dos cavalos mais fodas que teve na corrida no Japão. Ele ganhou corridas e tal. Só que assim, ele ganhava corrida quando ele queria. É um cavalo temperamental, né? Que é a Gold Ship no anime, ou até no joguinho no caso, é uma menininha que ela normalmente tá com uma roupa vermelha, tá com um chapéuzinho, ela tá sempre com a cara meio de foda-se, né? Uma cara meio blasé. Ela não treina, ela não faz os bagulhos, só que assim... Ela tem talento, cara. É natural. Quando ela quer fazer o bagulho, ela faz, não importa. Tanto que tem um monte de meme, os caras com o personagem que tá na corrida, tal assim. Mano, vem a Gold Ship que tava em último lugar, ela começa a correr, aí os caras, não. E ela passa o cara, tá ligado? Assim, tipo, esse cavalo na vida real foi assim. E ele teve vários problemas. Aí ele tava perdendo. O cavalo já deu o que tinha que dar, né? Porque chega uma época que tem que se aposentar. Aposentaram o cavalo. Foram fazer o exame médico no cavalo, estava 200%. O cavalo, ele tava de boa, ele só não queria mais correr.
Tá errado? Não tá errado, mano. Imagina você, Alex. Você não pudesse trabalhar, você ia querer trabalhar? Não. Né? Esse cavalo, ele teve um evento no Japão, que é um evento, acho que ele deu um prejuízo de mais de 12 bilhões de dólares, que é em questão de aposta, porque ele era o favorito da corrida. No início da corrida, ele sobe no portão e, tipo, prende no portão assim, tipo, e fizeram essa cena no anime, cara. Só que no anime colocaram aquela brigando com a outra personagem que tá do outro lado lá e tal. Converteram um evento dentro do anime, tá ligado? É muito foda. E o jogo, ele tem várias cenas, vários eventos, as personalidades das personagens são boas, mas assim, o que me prende hoje jogando, é o jogo que eu mais tô jogando atualmente, disparado assim, é a questão, porque é um roguelike, cara. Eu quero fazer minha personagem ficar melhor. Como é bagulho de cavalo, você tem um sistema de breeding, né, que é tipo parentesco, né? Então você pega um personagem emprestado de um amigo com um personagem seu. O seu personagem que tá emprestado, ele tem determinados atributos que tem a chance de cair pra mim. E aí que entra o roguelike, pra você ficar fazendo. Então você vai querer sempre ficar com o personagem com os stats do jeito que você quer, senão você não vai cair, chance baixa, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Opa, caiu. Esse personagem que caiu, você já pode usar ele pra tentar passar os stats pra outro personagem. Cara, eu poderia ficar aqui nesse programa, se eu for explicar mecânica por mecânica do que o jogo fala, a gente vai ficar aqui umas 4, 5 horas e eu vou abordar o básico. E eu concordo contigo, cara, porque enquanto a gente tá falando aqui, seguindo pra reta final e falando de cavalo, história de cavalo, eu acabei de baixar. Aê, Gil, bora! Inferno. Eu tento deixar o gacha pra lá, mas os caras vai me traz de volta, mano. Tem um documento, cara, que o pessoal da comunidade chama Bíblia. É um documento de 200 páginas, explicando mecânica, com planilha de Excel, com cálculo de velocidade, cálculo disso. Aí isso é muito japonês, cara. Mas você fala assim, vou jogar o joguinho das meninas, que anime é bonitinho, tal, deve ser de boa. É um buraco sem fundo. Só que assim, se você gosta de, como foi, dessa parte de stats, de você tentar, de você fazer uma run, de ficar fazendo opção, tentando de novo, é um jogo perfeito, cara. Assim, tipo, a maioria do pessoal que joga, você não precisa gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro, eu quero personagem X. Aí você vai querer gastar dinheiro nessa personagem X. Eu tenho uma regra pra quando eu jogo gacha. Se eu gosto muito e o jogo tem coisas que me atraem, se é de graça, acho que vale a pena. Se eu quero comprar uma coisa, dar um incentivo e... Exato. Não só pra gacha, qualquer jogo free. Faço sempre aquela questão de horas jogadas versus do que eu vou gastar. Era necessário? Não era, mas é algo que eu faço. Agora, se você fala assim, cara, eu quero jogar porque eu quero ser o top 0,1 do servidor. Amigo, tenho péssimas notícias pra você. Não, eu não vou chegar nesse nível, eu já adianto, eu vou jogar pra me divertir, me empolgar, explorar o jogo e é aquela coisa. Esse é o tipo de joguinho, como muitos outros gacha, que se ele não tem um final, você joga até ficar satisfeito e tá beleza. Normalmente é o que eu faço assim, cara, eu logo, faço a minha diária, deslogo, fico de boa. Ele é um daqueles jogos passatempo, né, pra você jogar em doses homeopáticas. Eu fico jogando mais... É que você é um freak. Eu perco um pouco mais de tempo nele, porque o modo história dele, ela não é uma carreira de 5 minutos. Ela demora ali de 20 a 40 minutos, dependendo de como você é rápido fazendo as escolhas e tal. Porque, que nem agora, eu já nem leio mais os bagulhos, pô. Eu já sei o que tá acontecendo, então eu só next e assim dá uns 20 minutinhos de carreira. E às vezes eu faço 2, 3 carreiras, quero tentar pegar ali um stats e tal, quero fazer uma personagem com um determinado atributo, tá ligado? Tipo, então eu tento jogar um pouco a mais. Mas não era necessário pra eu fazer. É isso, cara. É um joguinho que agora eu acho que eu vou ter que me afundar nessas drogas aqui. Obrigado, Alex. Estou aqui para tirar dúvidas. Vale a pena mesmo se você gosta de roguelike ali, tipo, gosta de anime bonitinho e tal. Junta os dois, perfeito ali, você não vai se arrepender, cara. Jogaço. Pois é, joguinho gacha, Uma Musume Pretty Derby. Ele é um jogo gratuito, tá? Você pode baixar no seu celular. Ele tá na Steam, ele tá no Apple Store e tem no Chrome, né, no Android. Totalmente grátis. Mano, no celular roda de boa, porque ele é um jogo de 2021, então hoje nos celulares que a gente tem aqui, tipo, roda sossegado. Terminando aqui de gravar com você, eu vou fazer a minha diária, né? Ai, meu Deus, larga as drogas, né? O Ministério da Saúde adverte, gostar de cavalinhas faz mal à saúde. E aqui, mais uma vez, me acompanhando para falar de jogos bonitinhos e às vezes até ordinários ou que fazem a gente pensar.
e se divertir de uma maneira diferenciada, está ela, Vanessa. E aí, Van? E aí? Quanto tempo? Esses joguinhos mais bonitinhos, mais descontraídos, né? Que assim, uma vez eu te dei um jogo de terror, você não é muito fã de terror. Eu tenho inclusive 2 aqui, mas vai ficar para outro momento. Nossa, não tô bem de terror. Eu vou começar a jogar uns jogos de ação na sua mão aí. De ação? De plataformas. De plataforma é o quê? De primeira pessoa só não vai muito bem. Então beleza. Acho que eu vou fazer isso. Vou tacar que são bonitinhos de plataforma também, bem casca-grossa, que eu gosto. Nossa, se for daqueles difíceis de passar raiva, eu vou vir que descontar no podcast. Bom, mas eu vou retomando aqui. A gente vai falar agora de um joguinho que é dividido em capítulos, né? E por enquanto só temos 2 capítulos, chamado Asfalha. É um nome curioso, né? É, bem curioso. Na hora que eu recebi esse joguinho aqui pra ver e tal, eu achei ele ridiculamente mas muito bonito. Ele parece um desenho animado. Em alguns momentos, eu não sei se você acompanha, é porque eu tenho criança aqui, eu tenho que ficar de olho nisso. Essa é uma desculpa porque eu gosto de desenho. Ele me lembrou um pouquinho o Show da Luna, que é um desenho infantil e educativo, né? Que é da menina que ela é curiosa com tudo, tipo, ela só tem porquês. O porquê que isso acontece? Aí um episódio se desenrola todo em torno daquele explicando de uma maneira lúdica, divertida. Nossa, eu não sei, porque eu sou meio por fora, né? Dessas coisas das crianças. Mas assim, eu ainda vou em livrarias, né? E eu sempre dou uma olhada na parte infantil ali dos livros ilustrados, que eu acho muito legal, eu gosto bastante. E o Asfalha me lembrou, né? O traço dele parece um livro infantil. Na verdade, ele é bem direcionado para criança, né? A Asfalha, ele é feito por um coletivo de desenvolvedores indies de um estúdio indie belga, chamado Funtomata. O foco é ali as crianças de 5, 7 anos para cima. E a proposta desse Asfalha é bem isso, né? Porque nele você brinca com um menininho chamado Charlie, que ele tá vindo da escola, então ele tem toda aquela premissa dele voltando da escola, chegando em casa, assim, mostrando que ele tem toda uma rotina, e ele quer brincar com a cachorrinha dele, né? A Baia. Só que diferente dos outros dias, a Baia, ela não tá muito afim das coisas não, né? Tem dia, né? E criança é aquela coisa, né? Às vezes é coisa de impulsividade. Ela não quer brincar, ele tenta descobrir porquê, o que tá acontecendo. E aí dá surto de raiva momentânea assim, que ele fica frustrado, aí as coisas acontecem. Achei engraçado que é os problemas das crianças, né? Que não são exatamente tão problema assim. O cachorro não quer brincar comigo e agora? É desenvolvimento, né? A criança, ela não tem muita noção de tipo, do porquê das coisas, né? Então, eu quero brincar. Não pode. Eu quero brincar. Ela só quer. E aí, birra. E o legal desse jogo é que ele mira muito isso, né? Ele mostra muito esse lado da criança, sentimentos, das emoções, de coisas que perdem o controle, raiva, medo, questionamento, né? Aquela coisa de se frustrar. E esse jogo, ele vai brincando com você com essa ideia de, você vai fazer a criança entender as coisas de uma maneira lúdica, né? Então tem muito puzzle, muita coisinha interativa, né? Muita coisa associativa, assim, é mais pra criança mesmo se desenvolver, pra ela aprender a lidar com as coisas, né? Ele é um jogo point and click, tá? Pra quem só está ouvindo o podcast, não tá assistindo lá no canal do YouTube, onde a gente bota gameplay. Então, assim, ele é um jogo fácil de interagir, ele é muito bonito, ele tem uma movimentação muito bonita, muito suave, parece um desenho animado mesmo, é incrível. Então tem toda essa brincadeira lúdica, assim, de você de repente tá num mundo maluco, onde coisas estranhas acontecem, e aí o Charlie tem que interagir com um monte de objetos e coisas animadas. São as coisas da imaginação, né? Porque você começa na casa do Charlie, aí você entra na imaginação dele e você vê várias coisinhas que ganham vida que eram objetos do quarto dele, brinquedos, né? Coisas da cozinha até. É bem divertido, assim, e na parte artística eu não tenho nem o que questionar, né? Simplesmente fiquei encantado. Eu joguei 2 vezes, né? Os 2 episódios que tem, que aqui a gente tá falando do primeiro capítulo, que é chamado O Vulcão Rabugento, e sim, o jogo ele tem legenda em PTBR, e a coisa mais triste, pelo menos assim do meu ponto de vista, pra gente aqui, é que ele não tem dublagem. Tá em inglês, mas aí o texto tá em português. Exato, né? Ele só tem a parte visual, né? Textos, legendas, enfim, a HUD, tá tudo em português, mas
Eu acho que o principal dele, como ele é muito narrativa, né? Muita conversação. Ele dublado seria magnífico, sabe? Seria um jogo incrível. Seria até porque, pensando pra criança, não sei se a criança ia ter a paciência de ficar lendo, né? Exato. Mas seria bom se ela lesse também. Ler eu acho que ela até vai, mas é que, pelo menos, assim, sonoramente, né? Enquanto eu tava jogando aqui, até meu filho acompanhou um pouquinho, de 3 anos. A sonoridade, a trilha sonora do jogo é maravilhosa, é uma coisa gostosa de ouvir, que, sabe, que ajuda a dar vida pros cenários ali, você ficar imerso mesmo, entrar na aventura, né? E os diálogos, assim, as conversas que... Claro, né? É uma criança falando, mas às vezes tem um tom meio... Sabe, como se fosse um adulto imitando uma criança falando, assim, de coisas que você fala... Não, a criança não falaria desse jeito, mas ok. Tem que ter uma estrutura ali do falar certo, até porque... Se o público é criança, você não pode falar certas palavras erradas de propósito, por mais que seja natural, mas, né? Enfim, tem uns aprendizados. Porque senão depois a criança vicia, né? Aprende errado. Pois é. O desenvolvimento da história é muito legal, assim, os diálogos são divertidos, então tem situações ali que... tudo bem, né? Eu, um adulto, tava rachando o bico ali com um cactus bravo, gigante, culpando uma criança porque estourou um balão, porque, minha flor vai nascer, não, eu preciso controlar, e o baloeiro passa do nada ali, tipo, não faz o menor sentido, mas é muito engraçado os diálogos, assim, a forma como uma coisa sem pé nem cabeça ganha uma... Sabe, vira um problema gigante assim, né, na perspectiva de uma criança, e aí fica aquela coisa, né, brincando com sentimentos ali, medo, culpa, a raiva. O que esse jogo ele consegue fazer de forma didática é isso, né, entregar essa coisa do, como é que você vai resolver isso? São puzzles simples, é claro, né, porque é voltado pra criança, né, coisas de resoluções bem práticas. São bem fáceis. Não tinha nem muito mais o que falar, porque o jogo ele é basicamente nisso, né, cada episódio é em torno ali de uns 40 minutos, 50 se você interagir com tudo, ler, né. Tem coisas que você coleta ali pra usar em certos lugares. Acho que os personagens secundários que aparecem ali, que interagem com você, são as coisas mais divertidas do mundo, principalmente no final do primeiro capítulo ali, né, que tem a balada dos peixes ali. Né? Sim. O DJ. Que maravilhoso aquele momento, nossa. É muito bom aquilo, né? E, assim, desse primeiro capítulo ele encerra bem, a gente até descobre o porquê que a Baia, a cadelinha do Charlie, não queria brincar, né? Não vamos falar, se você puder jogar, jogue. É muito bom. Vai ser surpresa. E aí tem o segundo capítulo que já se passa num outro momento ali, como se fossem alguns dias, mais ou menos, que é o Pânico na Mansão, que aí já leva pra outras situações, e aí o Charlie tem um novo companheirinho ali de aventura, né? De novo, nesse seu mundo imaginativo, mais uma vez, né, botando à prova o lado emocional do Charlie, tentar se resolver ali nesse mundo lúdico que ele é levado. Esse da mansão, você vê, né, o pulo assim que deu de um para outro, porque a história é mais comprida, tem mais coisas no gameplay, tem coisinhas para você colecionar. Basicamente a mesma coisa do primeiro, só que um pouquinho mais complexo, né? Sim, e de novo é aquela complexidade que para um adulto é interessante, é atrativo, para uma criança é mais coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo não é um complicador, né? Não é dublado em português. Então uma criança com uma boa leitura ali, ela consegue se virar numa boa, né? Vendo o que acontece, entendendo a lógica das coisas e tal. É bem divertido também. E aqui o Charlie, nesse outro mundo, ele tem um companheirinho de aventura, né? Um foguinho chamado Lily. Sim, um foguinho. Que de novo levam a situações e a uns diálogos tão assim... Como é que eles pensaram nisso, né? Por quê? Mas é muito bom. É muito divertido também. Eu me diverti, acho que eu me diverti até demais, que ele é um joguinho gostoso, né, de se aventurar. Então, pelo menos nesse capítulo 2 tem toda essa jornada, né, dentro da mansão, do lado de fora, e tem as maluquices de frio, situações assim meio assustadoras, né, pra uma criança. Tem mais personagens também, né, os personagens bem interessantes, bem engraçados. Em ambos os capítulos, assim, todo e qualquer personagem que aparece ali, eles aparecem de uma maneira que eles te marcam, né, entrada assim que exagerada, digamos assim, que aí de repente começa a se desenvolver, e quando você termina o diálogo você pensa que já acabou, você já tá tão envolvido
desenrolar das coisas. Eu só tenho elogios pra esse jogo, sabe? Que é incrível. Aí eu fui fuçar mais e mais esse jogo, né? Tem muito mais coisa pra fazer, o que é legal, tem bem mais puzzles. E eventualmente eu também sei que ele saiu pra celular, né? Então se você não tem videogame, e assim, tudo bem, não deixa suas crianças grudadas no celular o dia inteiro, isso não é legal. Tira das telas, mas... se por acaso essa for sua situação, você também pode pegar esse jogo no celular, né? Tem pra Android e o nome do jogo é Asphalia Hunger, que na verdade, pelo que eu vejo, é uma historinha fechada também, mas é o primeiro capítulo dessa versão de videogame. E como ele é point and click, ele também tem, né, legenda, PTBR e tudo. Ele é bem simples, mas ele continua ridiculamente bonito e gostosinho de jogar. E até que tá com preço bom, né, em todas as plataformas. Pior que é isso, né? Assim, não dá nem pra gente se aprofundar muito em alguns detalhes, porque tira muito das surpresas que eu acho que é o grande feito de cada capítulo, né? A forma como você descobre as coisas e como você é levado de um ponto ao outro. E aí só fica essa lamentação mesmo de que se a gente tivesse tudo isso com a dublagem que a gente tem hoje, né? O nível de qualidade que a gente tem da dublagem no Brasil, seria simplesmente fantástico. Vai que mais pra frente sai, né? Porque esses jogos eu acho que é interessante pro estúdio fazer dublado em outras línguas. O primeiro capítulo, na Steam, ele tá de graça, né? O Asphalia, ou Vulcão Rabugento. Olha só. E no Switch ele tá R$39, que eu acho que é um preço muito bom pelo que ele entrega. Um preço bem bom. E o segundo capítulo, o Pânico na Mansão, ele tá R$26,50 na Steam. E como você bem falou, né? Ele é um episódio mais bem abarrotado de coisas pra fazer. Tem muito mais coisa, muito mais conteúdo. Eu achei ele mais legal até. Eu também. Gostei mais. Tem coisinha... O que eu mais gostei, gente, que eu não tinha falado, né? É os stickers que você vai juntando e vai colando num álbum. Porque o jogo ele tem colecionáveis, gente. Tem coisinhas pra você achar. Nossa, eu fico lá, cadê o sticker que tá faltando? E a estética, assim, a forma como é tudo desenhado, lembra muito, né? Livros infantis, só que aqueles livros ultra rebuscados, né? Que tem uma arte que é lindíssima, suavizada e me encanta pra caramba. Eu gosto muito do traço. No Switch, então, esse segundo capítulo, ele tá R$45. Também tá valendo muito a pena. E, infelizmente, fora mobile... só tem pra Switch e Steam, por enquanto. E eu torço pra que venha pra mais plataformas. Eu acho que o celular é imprescindível, né? Aqui em casa tem uma... né, tá indo pra adolescência, na verdade, mas, assim, a luta contra o celular e sair das telas é incrível, mas estamos na batalha, né? Estamos tentando fazer o melhor que pode. Acho que todo mundo tá, né? Todos os pais. Meu Deus, nem me diga. O de 3 anos aqui, então, nossa, uma curiosidade. Mas, pra quem quiser, tá aí, ó, Asphalia, O Vulcão Rabugento e Pânico na Mansão. E agora a gente vai falar de um joguinho de ação, militaria, tiro, destruição, mas de uma maneira totalmente diferente e assim, me surpreendeu pela proposta, porque ele é tudo contrário ao que eu esperava. A gente vai falar de Dreams of Another. E aí, Ivan, o que você achou do jogo? Foi bem diferente mesmo. Pois é, que nem você já comentou, não é muito o seu estilo de jogo, essa vibe meio militar, né? Porque o jogo ele meio que se propõe a isso, mas ele é quase uma viagem lisérgica, né? Um jogo cheio de subjetividades, é onírico, com um visual todo desfocado, como se você estivesse num mundo de sonhos, né? Eu fiquei meio perdido no começo, porque eu falei... legal, né? Vamos seguir a filosofia desse criador, né? Que o jogo ele foi desenvolvido e lançado pela Kill Games, do criador chamado Bion, né? Que ele é diretor da série Pixel Junk Eden. E aqui, o que acontece? Você tá num mundo onírico e a filosofia é, pra você criar, você tem que destruir. E você é como se fosse um militar, né? Você é o homem de pijama nesse mundo que anda com uma arma submetralhadora e você destrói coisas no tiro. E só que essa destruição nesse mundo acaba reconstruindo aquilo que está destruído. Então eu tenho que destruir coisas para essas coisas se reconstruir e tomar forma de novo. Eu acho que
nessa parte, o jogo ele é muito interessante. Acho que ele traz uns questionamentos legais, né? Porque você tem um personagem que tava lutando na guerra, mas ele não tinha coragem nenhuma de atirar, né? De tirar a vida de uma pessoa. E aí, né, depois dessa pequena introdução, eu não sei se ele tá sonhando, se ele morreu, né? Eu quero acreditar que é um sonho. É que tudo é um sonho. E aí, no sonho, ele tem coragem, sim, de atirar. Só que, quando ele constrói, né? É como se fosse o processo ao contrário de você atirar. Porque quando você atira, você explode, né? Você chega no mundo, no sonho dele, tá tudo já explodido. Porque são, tipo, umas nuvens, né? E aqui ele inverte tudo a situação. E quando ele atira, o negócio volta. E aí, reconstrói aquele cenário. Ou as pessoas também. Né? Sim, é que aqui você navega no mundo de diferentes sonhos, né? De não só no seu, aparentemente, mas você navega no sonho de outras pessoas e de coisas. Porque às vezes você reconstrói alguma coisa e essas coisas têm voz, elas têm uma mensagem. E vai destruir uma porta, ela se reconstrói, ela te sussurra alguma coisa. Eu acho que tem a ver com as memórias, né? Porque quando você reconstrói, você recupera aquelas memórias. E, sim, ao meu ver, é como se fossem as memórias que foram perdidas, né? Tipo, na guerra mesmo, na sua destruição, na violência. Sim, sim. Embora ele tenha uma mensagem interessante, que eu acho que essa subjetividade, né? Essa coisa onírica, essa fragmentada desse mundo maluco, pelo menos, eu não sei você, mas isso me prendeu, né? Como eu esperava um jogo de ação, mecanicamente ele é ok, ele é funcional, né? Mas ele não vai muito além como se espera do que ele se propõe, né? Você tá controlando um soldado, mas não tem aquela coisa do correria. É que eu tô numa vibe muito Battlefield 6, gente. Então, tô querendo uma coisa que o jogo aqui não tá pedindo. Aí, então, você pegou o oposto. Então, né? E aqui você joga com um militar armado, de pijamas. Mas, assim, a proposta do jogo é você explorar esse mundo e viajar na estética dele, né? Que ele é bem diferente. Ele é tudo quadriculadinho, granulado, meio borrado, né? Que quando você tá com um zoom mais longe, você consegue ver a beleza da coisa. E quando tá numa câmera um pouco mais perto, você percebe que, nossa, isso aqui parece tão maluco, tão esquisito. Ele parece uma pintura impressionista. Basicamente isso. Continuei avançando e avançando, e ele é uma experiência até que breve. Eu acho que eu levei o quê? Umas 6 horas, 7? E isso porque eu fui devagar, porque, né, eu fui olhando para todos os cantos, todos os lados, tentando interagir com o máximo de coisas, né? Então eu destruía coisas e aquilo voltava, eu chegava perto, tentava interagir pra... né? E às vezes voltava, né? Aquilo eu ficava, não, já tinha passado por essa parte. Pra quem espera algo grandioso, coisa meio guerra no mundo dos sonhos, não tem nada disso. Ele é um jogo de exploração que ele tenta pegar pequenos detalhes de outras temáticas, né? Que induz você a pensar, vai ser isso, e não. É só pra ter contrastes de ideias pra casar com a proposta, né? Quando eu joguei, né? A primeira vez que eu joguei ali, entrei no jogo e tal, aí você vai, né, explorando ali o local. E aí você entra, às vezes, em umas portas, em uns lugares. Aí você constrói aquele lugar, de repente, ele volta pro menu. Aí eu pensei, nossa, acabou? Porque pra você continuar o jogo, você tem que iniciar. Sim. Mas aí você volta ali, mais ou menos onde você tinha parado mesmo. As portas é quase como se fosse uma tentativa de sair desse mundo, né? Você fica navegando nesse mundo de sonhos. E assim, de certo modo, né? Eu fui até o final. A narrativa, ela é como se fosse quase como um detalhe no jogo, né? É só pra dizer, tipo, tá, por que tá acontecendo isso? E você começar a ter mais perguntas do que respostas, né? É a mecânica mesmo que faz você avançar e querer descobrir. E esse mundo onírico, né? Essa paisagem toda multicolorida, cheia de coisas estranhas, né? Como num sonho, tipo, você ter peixes e coisas malucas e falar com objetos. Acho que é o charme do jogo, né? A coisa que te faz querer saber pra onde isso vai e como é que isso termina. E assim, é legal, por trás desse mundo de sonhos, você tem outras armas também, né? Você tem bazuca. Ah, sim, dá pra você trocar os objetos com o rapaz, né? Que fica lendo um livrinho. Sim, tem outras figuras que elas não têm um nome, né? Da mesma forma que você é conhecido como Homem de Pijamas, tem o Soldado Errante, aí tem o leitor lá, o rapaz com o livrinho. E aí quando você faz, digamos assim, melhorias, né? De habilidades e de armas,
Aí com bazuca você tem um poder destrutivo criador maior, né? E pode acertar coisas muito no alto, coisas mais densas, né? Mais pesadas, distantes. Né? Assim, eu acho que até a trilha sonora também... Eu acho ela interessante porque ela é esquisita. Não sei se você teve essa sensação. Eu não sei, eu quase nunca reparo assim na trilha sonora. Que eu acho que é uma coisa boa, porque você entra no jogo e se sente bem ali, né? Eu gosto muito de música e a primeira coisa que eu tento ver são músicas no jogo, né? Música de menu, se tiver tela de load, música de tela de load. E, por exemplo, logo quando você começa esse jogo, a música, ela é como se fosse, sei lá, alguma coisa arranhada, sabe assim? Pelo menos pra mim, ela incomoda, mas ela incomoda de um jeito bom, porque ela é estranha, e aí você começa a associar, tá, esse mundo é maluco, aí a coisa começa a fazer sentido, entendeu? Então fica esse choque de informação que é um incômodo bom, pelo menos pra mim, né? E outra coisa, assim, esses negócios da porta que você falou quando abre, é meio que você tá num despertar involuntário, né? Tipo, é como se o mundo do sonho te expulsasse pra realidade. E aí quando você volta a dormir de novo, você volta pela porta e beleza, continua a sua jornada, o seu sonho maluco. Olha, aí. Eu não reparei muito assim na música, eu não achei... Assim, eu achei natural, sabe? Uhum. Dentro daquele... Tipo, é esquisito, mas você tá no momento, assim, naquele ambiente esquisito. Mas tem um negócio, assim, que eu me senti um pouquinho, assim, incomodada, que eu acho que poderia ter sido feito melhor, que foi a dublagem. Porque você tem, né, o texto em português, mas a dublagem, ela é em inglês. Sim, mas acho que bonitinho. independente, assim, do idioma, eu achei ela meio monótona, sabe? Tipo, a pessoa às vezes tá contando um negócio, assim, que era pra ser mais emotivo, que tem a ver ali com o marido ou com os pais da pessoa. E é tudo muito assim... Parece que a pessoa tá lendo, sabe? Exato, era isso que eu ia comentar. Também senti isso. Assim, mas depende muito do personagem, porque tem uma hora que você encontra uma topeira que tá morrendo, e aí a topeira, ela é meio exagerada, ela... Ai, tô morrendo, ai, toda hora tô tossindo, sabe? Alguma coisa tem que ter emoção nesse mundo, mas né? tava muito caricato, sabe? Sim. Era o total oposto dos outros personagens que eram, nossa, tô aqui, né, com saudade dos meus pais. Sim. Já dando um detalhe pra quem espera explorar uma coisa grandiosa em mundo dos sonhos, assim, a exploração ela é um pouco limitada, ela é meio reta. Ela é mais pela curiosidade da estética, dos cantinhos que você vai, de pequenas coisas com as quais você interage. E, né, você também encontra as auras, né, que são manifestações de energia ali em objetos, né, que você precisa libertar. Então, às vezes você tem que destruir tal coisa para reconstruir aquilo ganha uma forma, né, você tem uma informação, acumular energia. Também tem combate contra alguns chefes, não é nada grandioso também, e é extremamente simples, porque quando você atira, você não vai destruir, você vai curar. Então, não importa onde muito você atira no chefe. Qualquer lugar que você acerta, você vai curar ele, e a proposta é simplesmente essa, de restaurar aquilo ao seu estado, digamos assim, original dentro desse mundo onírico. É isso, né? Assim, não tem muito o que dizer a respeito do jogo, a não ser o que você interpreta, né? Que eu acho que talvez seja a coisa mais legal desse jogo, assim, de você ter conversa com pessoas que jogaram isso. Gosto muito de visitar a exposição de arte, sabe? E quando você vai em exposição que a arte, né, ela é mais interativa, mais tecnológica, me lembrou um pouco disso, de ser muito experimental, sabe? Mas aí eu acho que tem a questão da dublagem que acho que poderia ser feita de uma outra maneira. Mas me lembrou muito uma obra de arte. A estética é muito isso, né? Se você olhar, sei lá, você joga numa tela grande e olhar de longe e ficar parado, é como se você estivesse vendo um daqueles quadros meio que renascentistas, sabe? Sim, sim. Que você vê que ele é detalhado, mas ele é todo feito de uma maneira que você chega perto e fala, nossa, que estranho. Eu acho bonito, apesar de ter essa sensação de estranheza. Até porque eu jogo quase que colado na minha tela, né? Eu jogo na minha mesa aqui. Aí eu experimentei na TV, eu fiz essa experiência. Falei, nossa, de longe. E assim, enquanto videogame, né? Aquela coisa de... Tem coisas pra fazer? Tem. É basicamente você fazer essa coleta das auras, né? Esses sussurros que são e sentimentos das coisas, que você até pode revisitar depois. Você vai ter uma listinha, você completa. E assim, eu acho que nessa parte videogame, né? Enquanto organização... Eu acho meio confuso. Não é muito intuitivo de você manusear os menus ali pra, sabe, tentar encontrar as coisas e ter uma organização. Até porque o menu, ele é bem simples, né? Só um botão pra você iniciar e o outro pra você ver as memórias. Aí, mesmo no pós-game que tem, né?
Quando você vai lá, o que você carrega basicamente é as vozes que você ouviu das conversas, os pensamentos. Os objetos, né? Eu acho que é isso. Ele é um jogo muito bonito, ele é muito chamativo, um pouco estranho de jogar. Eu acho que é bom, sabe, ter jogos assim mais experimentais, diferentões. É um jogo que ele gera boas conversas, né? Parte artística, acho que é o grande destaque. É um jogo muito bonito no que ele se propõe. A trilha sonora, que nem eu falei, eu acho ela um incômodo bom. Basicamente é um jogo que subverte a ideia do jogo de tiro, do jogo de ação. Prega uma coisa bonita, interessante de você fazer, atirando nas coisas e nas pessoas. Os personagens, assim, as figuras, as poucas figuras que aparecem, né? Eu achei ok, eu achei interessante, né? Mas essa leitura, essas conversas mortas, que nem você falou, me incomoda. Eu esperava um pouquinho mais. Às vezes pra quem não liga muito pro inglês, às vezes não se incomoda, mas, né? Você fica ouvindo ali a voz da pessoa e você fica... não é isso que ela tá sentindo, não. E pensa, você tá num mundo colorido, bonito, então, sei lá, eu espero que pelo menos a forma de você falar ali, né? Tudo bem, eu posso estar pedindo demais. Seja seguindo a linha do que o jogo se propõe, né? Se contradizendo. Você tá com um cara com uma arma no mundo de sonhos dando tiro que constrói coisa, beleza. Eu quero que pessoas, sei lá, se manifestem e falem coisas que me tirem da zona de conforto, assim, de estar acontecendo tal coisa e é isso, sabe? Aquela coisa meio morta. Não, né? Mas, assim, pra quem já procura outras coisas como exploração, caça de item, coleta, sei lá, desafios, não vai encontrar nada disso aqui. Ele é uma experiência breve. É isso, um negócio pra você relaxar por um momento. Dreams of Another na Steam, ele tá custando R$102. Veja bem, tem legenda em português. E ele também tá disponível no PlayStation. Tem pra PSVR. E aí, né, lógico, a pedrada já é maior. R$200. Nossa, é o dobro? É o dobro com uma aplicação da taxa otário. Difícil, viu, Vanessa? Difícil. E antes de liberar a Vanessa, que ainda seguindo nessa vibe de jogo narrativo, se é bem pra gente, adulto, velho, que pensa na vida e tem crises existenciais em certos momentos, pensando, o que eu tô fazendo da vida, meu Deus? A gente vai falar de um joguinho chamado A Pizza Delivery. Entregar pizza. Vanessa, você sabe o que é ou já ouviu falar de espaços liminares? Não sei, não. Não faço ideia. Então, isso é meio que uma estética, né? Que brinca assim com grandes áreas vazias, corredores, que é comum, mas ao mesmo tempo dá um incômodo que você não sabe explicar o que é, sabe? Ele brinca muito com isso. Então tem essa estética do espaço liminar que tá meio que comum em muitos jogos. Se você procurar na Steam, Liminar Space, por exemplo, você vê uns jogos meio esquisitos, que, enfim. E esse Pizza Delivery, ele brinca com isso também, né? Com essa estética, só que você tá nos ambientes ultra gigantescos, de diferentes formas, e ao mesmo tempo uma coisa meio vazia, assim, que pra tudo que você vê é familiar, só que te incomoda de uma maneira que você não sabe explicar, e aí você começa a vagar, porque nesse jogo você joga com uma jovem, né, que ela é conhecida apenas pela letra B, né, a Bi, ou como todo mundo chama ela, e é como ela apresenta também. E ela é uma entregadora de pizza. E então ela tá nesse último turno dela, fazendo as últimas entregas, só que você é como se estivesse num mundo de sonhos, assim, uns sonhos bizarros que não são assustadores, mas que brinca com esses espaços liminares. É como se só existisse você e a busca pelo cliente lá que comprou a pizza, e você tem que entregar essa pizza. Então você começa a ter essa jornada por umas paisagens estranhas, assim, abertas, que são lugares muito bonitos, mas ao mesmo tempo tem um ar de tristeza, assim, de solidão, sabe? Eu acho que você descrevendo, assim, me lembra aquele jogo da gatinha. A gatinha que fica perdida. Em alguns momentos tem uma coisa assim, né? Que ela vai andando e tem umas coisas flutuando. É mais ou menos isso, né? Então esse é um jogo assim que ele brinca com esse lado meio surreal.
curioso desse jogo é que, assim, ele é feito por uma pessoa, né, chamado Eric Ozuna, né, e o jogo ele é distribuído pela Dolores Entertainment. Ele brinca muito com essa coisa do ser um jogo narrativo, né? Então você abrir e você tem que entregar a pizza pro cliente. Toda vez que você encontra um cliente, ele é um jogo de interações, né? Então é sempre conversas, você faz escolhas e as escolhas se desenvolvem em diálogos que levantam questionamentos, né? Sobre a vida, o rumo, o que fazer, o que pensar, o que ser, o porquê. E ele é bem interessante nisso, então você encontra uma ou outra figura ali com quem você interage, e essa entrega de pizza meio que vira uma conexão de troca de ideias, né? E é sempre interessante como isso acontece. Esse jogo também, ele está em PTBR, só num texto, mas se bem que ele também não tem muito áudio, né? Ele é os personagens falando é aquele barulhinho de... então não. Ok. Tanto faz. A legenda tá bem bacana também. Ele é um jogo relativamente curto. Ele também, fora essa parte de você ir do ponto A ao ponto B, né? Ele tem bastante colecionáveis e muita exploração, né? Nessas áreas diferenciadas, surrealistas de paisagens. A hora você começa, por exemplo, saindo de um elevador num apartamento para entregar a pizza, fala com a pessoa nem abre a porta e começa um diálogo. Você quer que eu deixe a pizza aqui? Ou você não quer abrir a porta para receber? E aí você começa a ver que tem alguma coisa estranha, né? Que começa de um jeito bem normal, digamos assim. E aí quando você sai e pega a sua moto, sim, você pilota uma motoquinha lá de entrega, né? E aí você sai andando de moto e assim, aí vai tendo essas transições que visualmente eu acho muito interessante como é que os cenários mudam, né? Você tá tipo uma hora saindo de uma cidade, de repente você tá numa rodovia com um monte de aquelas hélices eólicas, né? Por vento e tal, uma paisagem mó bonita de fundo, assim, a câmera brinca com a estética, dando uns ângulos muito bonitos. Aí de repente, sei lá, você tá atravessando uma área ultra árida, morrendo, sabe, se arrastando. Aí você pensa, caramba, mano, vale a pena, tanta pena assim entregar a pizza? Tipo... né, acho que é a vida, né? Não é a pizza, não. Então, aí você começa a ver que realmente esse jogo ele é muito surreal. E aí eu sei lá, eu fico me questionando se tô num limbo, né? E nesse limbo eu tenho que fazer essas entregas como se fosse uma penitência, sei lá. Não dá pra ter uma explicação muito lógica da coisa, sabe? Ele é muito surrealista, ele te entrega coisas pra você ter ideias do que tá acontecendo. E honestamente eu acho isso muito bom, porque sabe, aquela coisa faz você ficar se questionando a todo tempo. Ele não entrega tudo assim preto no branco, sabe? E você encontra algumas figuras também, né, com quem você troca ideia, fala da vida, e tudo sempre desencadeia para questionamentos, fazendo você pensar a sua própria vida, né? Que às vezes eu acho que a Bi, ela não tem bem uma identidade, assim, ela não parece aquela jovem que ela não pensa muito no momento e nem no futuro, sabe? É só tipo, eu tenho que fazer isso próximo. Sim. E aí esses diálogos vão meio que levantando esses questionamentos, fazendo ela pensar em algumas coisas e tal. Eu acho que isso chega a ser até um pouco triste, né? Quando você pensa que às vezes o pessoal fica no automático, né? De vai, acorda, trabalha, volta pra casa, aí depois repete tudo no dia seguinte. É bem por essa mesmo, assim. Então, esse jogo ele vai levantando esses questionamentos que pra gente jogador vai pescando muito isso, embora a personagem ela só vai sentindo isso quando você vai encontrando uma outra figura e vai, né, tendo esse desenrolar das ideias. E ele é basicamente isso, né? Um jogo de narrativa, de interações e com alguns mistérios. Você vai criando laços e desenvolvendo coisas e encontrando objetos que vão dando fragmentos de informações, às vezes não sobre exatamente a personagem, mas coisas relacionadas a ela que ela acaba fazendo associações e tendo leves lampejos, né? E a gente, enquanto joga, vai tendo também essa ideia, né? Essa perspectiva de, enquanto você percorre uns cenários que, de novo, né, são bonitos e ao mesmo tempo meio vazios, assim. É uma beleza triste, de vez em quando, sabe? A trilha sonora também, ela é diferente, ela não tem aquela música animada, é sempre umas músicas que elas vão pra um lado meio estranho, mas interessante, porque cria todo o ambiente ali, ele meio que dá umas paletadas, assim, no sentimento que o jogo quer pregar naquele momento, naquela situação, naquele cenário, né? Basicamente é isso. Então você vai viajando por vários trechos, assim, de gigantescas áreas, interagindo com algumas coisas, encontrando colecionáveis, itens, tem umas explorações, às vezes tem coisa até maluca demais, que não falei, né? Tem hora que você tá se arrastando
quase que morrendo pra tentar chegar no local pra encontrar a pessoa. No outro você tá se espremendo entre um corredor de pedra, assim, no meio de um lago. Tipo, tá, por que você vai fazer isso? Pra entrar ali. Enfim, tem uns quebra-cabeças também. Os quebra-cabeças eu gostei. São bem criativos. É muito coisa visual e de cenário. Mas ainda assim, eu achei ele uma experiência muito, muito, muito interessante, muito atraente. Mecanicamente, eu acho que como não é bem a proposta dele, né? Ele dá umas vaciladas na hora que você movimenta com a moto ali e tal, mas nada crítico, mas que talvez um pouquinho mais de detalhe ficaria mais elegante, sabe? Esse jogo ele foi lançado para Steam, Xbox e PlayStation, né? Na Steam ele tá R$45. No Xbox ele tá mais barato, tá R$40. E no PlayStation, com a taxa otário, o jogo tá custando R$80. Essa taxa aí, hein? Tá louco. É a taxa otário da Sony, né? Porque, de novo, os caras pegam o preço em dólar, só muda, né, o valor, então é sempre o dobro mais alguma coisa. Nossa, tá complicado, né? É o Xbox que aumenta o preço da assinatura. Pois aí é. o PlayStation que é tudo também caro. Pelo menos no Xbox a galera negocia os preços, então, sei lá, parece-me que o desenvolvedor, né, o indie, independente de ser o indie ou não, o desenvolvedor em si, ele consegue chegar num preço ideal ali e falar, ó, eu quero botar esse valor aqui, beleza? Beleza. No PlayStation não. Nossa, eu acho que tem que sempre adaptar pro país, né? Seria o certo, né? Mas se você tiver, poder jogar em outros lugares mais barato, vai onde seu bolso comporta. Porque é um joguinho que vale muito, muito a pena. É muito interessante. E aqui para finalizar mais este episódio, Jeff. Boa. Vamos falar de Ninja Gaiden 4. O terceiro Ninja Gaiden só esse ano, né? Considerando o Ragebound, que eu achei fantástico. É, o Ragebound é legal. O remake do 2, né? O Black. Remake / remaster, né? Um bagulho meio bizarro. Ainda assim, Mas ficou legal. Ficou maravilhoso. Eu gosto desse jogo. Esse 4 aqui que é essa união da Team Ninja. É Team Ninja, Platinum e Xbox, né? Tipo, primeira vez isso aí. A Platinum ela já meio que fez umas colaborações com a Xbox, né? Mas essa união das três agora é meio que inédito. Assim, eu acho legal porque deu... No geral, eu achei que deu bom nesse Ninja Gaiden 4, mas eu tenho alguns poréns ali que... Talvez se eu jogar mais não me incomode tanto, né? Eu tô com esse frescor, mas assim, a gente tinha conversado há um tempo atrás, Jeff, quando anunciaram esse jogo, que o fato da Platinum tá ali, a situação da Platinum como a gente conhece hoje, né? É bem diferente da galera das antigas, de uns cabeças que saíram de lá. Tava dando aquela sensação de, esse Ninja Gaiden aí, sei não, hein? E aí, depois que você jogou, você acabou, revirou o jogo... Mudou de opinião? Queimou a língua? Ou... Retiro totalmente as minhas dúvidas. Eu gostei bastante desse jogo. Eu tava preocupado porque ele parecia... Na primeira apresentação dele, muito legal ver a Platinum de volta, muito legal ver um novo Ninja Gaiden e tudo mais, mas ele não parecia um Ninja Gaiden nos vídeos e tinha a questão da Platinum parecer que tava reutilizando um monte de coisa. Meio que continuou essa impressão, principalmente em menus e detalhes de ruído, uns sons que nitidamente veio de Nier, veio de Vanquish, veio de um monte de coisa que eles já tinham feito e tava lá de volta, né? Mas sem incomodar nem nada, mas é que, ao meu ver, não fazia sentido. Não precisaria estar daquele jeito, mas ao mesmo tempo eles quiseram distinguir os dois personagens que eles colocaram no jogo, o Yakumo e o Ryu, e cada um deles tem... O Yakumo tem todo o lance high-tech, o Ryu volta com a musiquinha do Muramasa, apesar do Muramasa não aparecer. Tipo, a musiquinha tem, quando você entra na lojinha muda a música do Yakumo é um negócio, fora que é um negócio todo computadorizado. Do Ryu não tem nada disso, tipo... Esses detalhes trazem de volta a parada, mas... o meu medo era o jogo não parecer Ninja Gaiden e aí quando eu joguei eu achei que parecia. Inclusive eu senti que falta um pouco de diferenciação entre os personagens, porque o Yakumo é praticamente o Ryu com outros golpes, com outras armas, e o Ryu é o Ryu, mas o Yakumo, ele, na minha opinião, ele podia não ter o Izunotoshi, por exemplo, ter outro golpe, pode ter crer. Outros combos, você olha ele se mexendo, é igualzinho o Ryu, tá ligado? De outras versões. Eu acho que seria interessante o Yakumo ele ter um repertório próprio, já que ele é mais tecnológico, né? Principalmente quando ele usa aqueles braços mecânicos e tal. Então, mas esse aí
aí é o diferente mesmo. Esse é completamente novo. Não tem um ou outro negócio. Você vê uma tonfa, você vê uma corrente, mas você não vê. Não é mais o Ryu ali. Tipo, tá diferente. Ah, sim. E a Tosen, sabe? Que é a espada que vira broca. Aquilo eu achei legal, eu gostei. Essa é uma arma que o Ryu nunca teve também. Tipo, parece uma rapier, né? Tipo, ele estoca o cara, fica. O Ryu nunca teve uma arma dessa daí. Então eu achei legal. Mas a Dual Sword lá, a Takemi Nakata dele, que é a espada principal dele, e o bastão são iguaizinhos os bagulhos do Ryu, né? Tipo, idêntico. E quando o bastão vira o martelo, é a Rachel. É os mesmos comandos. Então, era isso que eu ia comentar. De certo modo, eu não acho isso ruim, é legal, mas que nem você falou, eu acho que faltou um pouquinho ter uma diferenciação um pouco maior pra, tipo, cara, já que a gente vai colocar um ninja novo aqui, o Yakumo, a gameplay dele eu acho um pouco mais rápido e bem dinâmica, até porque tem um esquema de troca de arma em tempo real, né? Você não precisa abrir menu e tal. Ah, não, mas o dinamismo eu acho os dois. Eu acho o Yakumo mais fraco, ele apanha mais, o Ryu é muito mais forte. Então, mas ele é mais combeiro. O Ryu, eu acho ele um absurdo, assim, ele tá forte, só que o Ryu, ele só tem uma arma, não? Sim, mas ele comba demais, velho. Ele faz tudo ali. Mas é que o Ryu... Ele só tem a Dragon Sword. Ele só tem a Dragon Sword. Mesmo assim, eu acho ele bem mais forte. Ele é. Quando você começa a jogar com ele, é outro rolê, mano. Então, que com o Yakumo eu sinto que é muito bom fazer combo com ele, assim, a variedade de combo é gigante, né, visualmente, pelo menos no ritmo de apertar de botão, mas eu sinto que você tem que fazer muito combo pra causar o dano suficiente, então você, sei lá, tá com a arma evoluída, né? Aquelas coisas, as melhorias e tal. Tem uns macete, né? Tem isso também. Mas assim, no geral, se bem que mecanicamente eu acho que um dos grandes diferenciais que tem é que o Yakumo, ele tem um negócio da técnica de sangue dele lá, né? Que ele absorve o sangue dos inimigos pra turbinar a arma e dar uns ataques de finalização estiloso e tal. Que é a técnica dele. Isso eu achei legal. Inclusive, o jeito de usar também, achei maneiro. Eu tentei usar transformando, mas perde um pouco a velocidade das coisas que precisa acontecer, porque você tem que ligar e desligar, e às vezes você quer segurar o botão e apertar o botão, sair um golpe só e você solta, já volta o combo, e é mais dinâmico. Não, eu aprendi depois, né? Eu testei os dois, mas aí eu preferi apertar sabe quando você segura o botão que ele usa? Sim. Eu prefiro assim. E é legal isso daí. Eu achei que tinha que ter um pouco mais de usabilidade. Tipo, gasta muito rápido. Você usa bastante, mas você usa pouco, porque 3 espadadas vai a barra inteira já. Praticamente. Isso, e você não aumenta isso durante o jogo, quando você pega as outras armas, que é mais interessante de usar do que com a espada normal, né? E aí você percebe, tipo, o martelo é maravilhosamente forte quando você usa, mas você não pode usar tanto porque no outro modo lá, aquele modo rage, você ainda ganha. Sim. Quando você mata, você ganha um pouquinho, porque é só o martelo deixa de fazer isso, e aí é legal. Mas as outras armas meio que usou, acabou e segue vida, né? Porque elas são fortes também, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais disso daí, sabe? É que assim, entrando nos pormenores, né? De modo geral, eu gostei do jogo, eu gostei, ele é bem rápido, ele é gostoso de jogar. Você terminou já ou não? Eu já terminei, eu vou entrar no modo Master Ninja. Ah, tá. É que assim, eu joguei primeiro na dificuldade mais baixa, ele fica um jogo muito sem graça, né? Aí eu falei, no não. Hero, você fala? Aí depois eu falei, não, pera aí, deixa eu botar no mais difícil aqui, né? Aí ele ficou, ok, aqui eu sinto que é Ninja Gaiden, que eu tava jogando Ninja Gaiden 2, então aqui já tá batendo mais com o que eu gosto. O que me incomodou, né, no jogo, assim, apesar de ter gostado muito dele, a distância de câmera, porque é legal você ter esse ângulo aberto pra você ter uma visão um pouquinho melhor de onde veio o inimigo e como você pode agir e reagir a isso. Isso eu acho bacana. Mas ao mesmo tempo, como fica tudo pequeno na tela, cara, aquela HUD poluindo a tela com um monte de comando. Você viu que dá pra desligar, né? Então, foi o que eu fiz. Eu desliguei porque, assim, é legal você pegar o esquema, só que se você deixar, o jogo vai te informando tudo, tipo, do começo até o fim, cara. Ele não desliga, isso é um incômodo depois. Dá pra deixar ela reativa e dá pra desligar completamente. Fui até a segunda fase e eu falei, isso não é possível, né? Porque eu ficava fazendo os combos, aí ia ficando subindo aquela fileira de coisa no canto ali. Eu falei, caramba, eu não tô no jogo de luta, gente. Eu não tô no Street Fighter. Eu gosto, porque ele some, né? Aparece, mas some. Eu acho que não me, sabe, não atraiu tanto meu olhar pra isso, e é ok. Mas o negócio da câmera, percebi que se você deixa ela... Eu prefiro deixar ela solta nesse jogo. Não, eu também. Porque você tem mais mobilidade, porque muita gente... Eu vi muito vídeo da galera jogando, e eu acho que o principal erro da galera é focar num inimigo só e bater até ele esmigalhar, sabe? E não é assim, cara. Você tem que sair passeando, cara. Você tem que ir imobilizando, pulando de um pro outro. Cortar outro. Se você desmembrar um, aí você fica nele, porque o próximo combo... Exato, é pra matar. Se o próximo... Qualquer botão forte você mata, qualquer combo com Isonotushi você mata, e depois que desmembrou, é um
hit kill. Você desmema a galera, vai, mata, vai pro kill e tal, beleza? E na câmera presa, quando você trava a câmera, o zoom, ele fecha um pouquinho também. Então volta mais parecido que é o do Team Ninja, né? Sim, e nesse caso eu preferi jogar com a câmera solta mesmo, eu achei legal, e eu ficava nessa, né, tipo, eu vou ficar quicando no inimigo e no outro e, né, vou enfraquecendo, dilacerando até poder finalizar e tal. Exato. O lance da finalização, aquele jorro de tinta, os negócios explodindo na tela, assim, no começo eu achei que acho que vai ficar estranho, mas eu curti. Eu também. Não me incomodou. Depois que você entende ali, é que eu não sei se com a espada também dá pra fazer, mas com as outras armas, ela tem, se você manter o botão pressionado o tempo certo, perfeito, você não precisa apertar os dois, né? Você finaliza eles automaticamente. Você dá faz um perfect kill, digamos assim. E com o shuriken lá, com a caixa, né, que eu esqueci o nome, e com o bastão dá pra fazer isso. Com a Yatosen lá, eu acho que não dá, com a broca. Eu tentei, não lembro de ter conseguido com a broca, preciso jogar de novo. Com a broca eu não lembro também, é que eu fui muito na base, assim, eu fiquei trocando bastante de arma e tal, mas por preferência, né, 2 espadas, o bastão... O bastão, ele é legal, mas ele tira pouco dano, eu percebi isso. Aí por isso que eu ficava incomodado, falei, caramba, com o Yakumo eu tenho que fazer muito combo e... Mas o bastão dava pouco dano com o Ryu também. Se você jogasse no Jagaden 2, o bastão não fazia porra nenhuma. Eu senti falta da Kusarigama, por exemplo, que é a corrente. Pode crer. A corrente é a arma mais forte do Ryu, mano, do Ninja Gaiden 2. Porque ela tem um bom alcance e dá pra você causar uns danos muito destrutivos e contínuos, né? Você travar o inimigo ali, não dá chance. O pulo com o triângulo quase que 80% das vezes desmembrava no Ninja Gaiden 2. Sim. E era animal, velho. As tonfas eu não joguei muito com elas, e nenhum Ninja Gaiden antigo também, então não senti falta. Mas a corrente eu senti falta pra caralho, velho. No Chaco também, as garras. No Ninja Gaiden 1 e 2, eu sempre usei todas as armas, né? Porque era aquela coisa, eu queria dominar e queria tentar fazer o melhor combo possível e achar, sabe, o combo perfeito causa o máximo de dano que é fácil de fazer. Sim. Que nem com a espada ou com a maioria das armas, né? Dá pra fazer Izuna Drop, que lançou o inimigo pro ar, deu 2 hits, agarrou, matou, né? Todas têm. Só que aí eu também queria fazer o combo pra travar inimigo, que às vezes o inimigo tá vindo de longe, aí eu travo ele no meio do caminho, pego a galera com efeito colateral ali e tal, e levo todo mundo. Já nesse daqui, é legal, dá pra fazer isso, né? Eu ficava sempre tentando buscar as finalizações, o que é bem bacana, que assim, eu viciei nisso, mas voltando de novo ao lance da câmera ser muito aberta também, eu sinto que nesse jogo, diferente dos outros, ele tem mais áreas amplas, né? Mais áreas abertas que permite essa mobilidade toda do Yakumo, principalmente, né? E você tem que usar, né? E ao mesmo tempo, isso eu achei um pouquinho estranho, né? Que eu falei, caramba, parece que eu tô entrando em áreas, assim, em arenas. E tudo bem, o jogo ele ainda tem a mesma dinâmica dos outros, né? Do 2, principalmente, assim, que é correr, chegou num monte de inimigo, matou, avançou um pouquinho, passou aqui, tem uns desafios e tal. Eu achei legal, mas ainda assim eu achei que a área poderia ser um pouquinho mais fechada, porque... O que eu senti é que esse jogo, em alguns momentos, ele tem um excesso de combate pra permitir que você avance, né? Pra fazer a coisa avançar e tal. Não, mas eu gostei disso. Tipo, ficou um pouco cansativo mais pro final, principalmente porque é a jornada do Devil May Cry 4, né? Tipo, você joga um jogo, aí depois você faz o backtracking com o outro boneco, e nem é um backtracking decente. Eu não gostei do backtracking do Ninja Gaiden 4. Eu não gostei da pouca utilização do Ryu, mas eu entendo. Porque a impressão que eu tenho é que eles estão querendo renovar o bagulho, o que eu acho errado, mas eles estão querendo deixar o Ryu de lado e botar outro personagem pra eles poderem trabalhar essa questão mais humana do boneco, pra ele poder se desenvolver, porque o Ryu, se você tenta fazer isso, você estraga o jogo, que é o Ninja Gaiden 3. Exato. E se você não faz isso, você tem que ser um jogo muito massa velho. E o segundo jogo, ele matou um clã inteiro, ele acabou com uma invasão de demônio na Terra, tudo sozinho, matou um dragão lendário. Ele é um super ninja, um super humano, né? Ele fez tudo sozinho e só teve um cortezinho no rosto. Ele falou, beleza, mas jogaço. Demais. Eu não tenho do que reclamar do Ninja Gaiden 2. Cara, ele é muito foda. Mas a história do 4, principalmente aquela história do dragão, deixa eu ver, miasma lá, eu fui procurar, eles falam que o Ryu matou aquele dragão, mas não tem um jogo que o Ryu matou aquele dragão. Porque o Ryu matou alguns dragões. No 1 e no 2, no Sigma, né? Mas não especifica, né? O dragão negro, o grande dragão negro. Os dois são o dragão negro, só que um é ressuscitado e o outro é o de verdade, né? No primeiro jogo, só que não é aquele dragão negro. Então, é isso que eu tô falando, não especifica. Ele não fica voando. Na mitologia só tem um. E tecnicamente seria o mesmo, mas aquele que tá voando, sabe Deus que inventaram aquela porra lá, não tem. Pra quem talvez não ligue muito pra lore de Ninja Gaiden, não se toque muito,
O Ninja Gaiden 1 e 2 eu acho fantástico. O 3, né, a primeira versão... O Sigma, né, você tá falando? O Sigma ou o normal? Todos eles. Ah, não, porque os do Nintendinho, eles são pós esses jogos. Ah, não, sim. Os do Nintendinho eu tô deixando meio que de lado. Tô falando mais dessa geração 3D, né? Tá. Então tá bom. Então, na geração 3D, o 1 e o 2, fantástico. O 2 é absoluto, né? Incrível. O 3, teve duas versões. A primeira versão eu achei horrível. É bem ruim. Deturparam o jogo totalmente ali. O negócio de botar suas armas pra você comprar com dinheiro de verdade pro Ryu ter o arsenal que ele tinha no 2. É sacanagem. Isso é só da segunda versão do 3. Na primeira versão do 3, o Ryu não tem outra arma, ele só tem a espada. Então, mas você pode comprar por DLC. Aí depois eles lançaram a versão Razor's Edge, né? É, então, mas a Razor's você evolui comprando. A do 3 não, só tem uma espada. Sim. Mas isso não me incomoda. O que me incomoda é os caras querer botar culpa no Ryu, tá ligado? O Ryu se sentir mal por ter... Mano, o Ryu não se sente mal por nada, velho. Não tem que fazer. Tá protegendo o clã dele e ele aceitou que, cara, se eu tiver que ser uma máquina de matar, eu vou ser uma máquina de matar pra preservar tudo. Os caras tentaram botar uma culpa, botar uma maldição. Nada a ver. Zoado. E assim, sobre esse lance de o Yakumo meio que, né, assumir o posto de protagonista e deixar o Ryu de lado. Eu também não tenho nada contra, até porque, por exemplo, o Ragebound, ele brinca muito com isso, né? Eu odeio isso no Ragebound. Não faz sentido o Kenji Mozu ser o protagonista, um moleque zoado. Deixa o Ryu lá, porra. Então, eu gostei porque ele dá aquela desculpa a justificativa do porquê que o Ninja Gaiden 1 acontece, né? Que mataram o meu pai, tá acontecendo um negócio, tá, o Ryu vai pros Estados Unidos. Sim, por que o Ryu tá com a roupa nova? Então, isso é o que me ferra a mente. Eu até falei isso do último podcast, que o que confunde é por que o Ryu tá com a roupa dos jogos 3D. Enfim, cria essa incômodo, assim, pra quem realmente se importa com esse detalhe, né? O Kenji é muito ruim, cara. Sabe, dá um desconto, por exemplo, ó, isso aqui faz parte da lore, mas ele não mexe com os jogos originais. Se você tirar o Ragebound da jogada, ele tá lá preservadinho, tudo, então eu achei bacana, né? É que o Yakumo é tão melhor. Ah, sem dúvida. Só que aí quando chega na questão do Yakumo, eu tive no começo, assim, eu acho o jogo ele é muito demorado pra ele te soltar pra, beleza, né, vamos curtir o Yakumo e tal. Eu achei meio devagar, mas depois, tipo, ali no capítulo 3, final do 3 em diante, aí beleza, né, eu já comecei ok, tô sacando qual é que é aqui, agora o jogo engatou um ritmo bacana. Apesar de, né, ele se exceder em muitas coisas, ele fica meio excessivo. E aí eu comecei a ter essas coisas de tipo, cara, esse jogo aqui ele tá me lembrando Devil May Cry 4, né? Que é aquela coisa de você jogar com um personagem que não é o Dante, e aí o Dante aparece ali meio que bancando o vilão, mas, né? E aqui a mesma coisa, o Ryu aparece em determinado momento ali, ele é visto como um entre aspas, vilão. O próprio final do jogo mesmo, você termina controlando lá dos créditos, é muito Devil May Cry 4. Ao mesmo tempo também eu vi muito do Raiden aqui, né, o Yakumo mesmo, sei lá, ele me lembra muito o comportamento do Raiden, né, uma coisa meio, cara, sou muito Ed, não sei o que, sabe, aquele jeito frio de falar. Assim, não é um problema, né? Só me lembrou mesmo. Eu achei ele muito parecido com a 2B. A 2B e o 9S. Tipo, o relacionamento da gangue do Corvo lá, do clã do Corvo. E o relacionamento dos personagens do Nier Automata. Tudo que eles falam, como eles conversam pelo fone. Ah, sim, tipo, sim. Tudo parece que é uma skin. Não é ruim, mas, tipo, não é Ninja Gaiden, tá ligado? E é isso que me tirava um pouquinho, porque aí eu comecei assim, né, não querendo comparar, mas automaticamente isso veio na minha mente, eu não consegui evitar. Por exemplo, lá no começo ali você tá no trem, tipo, no jogo do Raiden lá, tem a batalha do trem e tal. Tem, que é igualzinho, é tutorial também, né? Aí mais pra frente tem a batalha com o samurai com o braço. É igualzinho, entendeu? É igualzinho. Aí, é o Samuel. Aí sim, essas coisas vão falando, caramba, assim, nada contra, né? Porque no Ninja Gaiden, aquele jeito que eles botaram, funcionou, ficou legal e tal, mas sabe aquela coisa tipo, nossa, parece que vocês não tiveram novas ideias e só pegaram coisas que funcionaram e vamos juntar aqui? Pode ter sido de propósito? Pode, mas ficou meio palhaçada, eu concordo com você. Então, é só mais por esse lado da Platinum, né? Que assim, tudo isso funciona lá, cara, é legal, a gente não reclama, porque é gostoso de jogar. Aí aqui eu senti essa mesma sensação, só que essa vibe pensando, pô, mas isso aqui era pra ser Ninja Gaiden, né? Então, em muitos momentos, assim, do começo até, sei lá, eu jogar com o Ryu, eu tava nessa coisa de... Caralho, mas até você jogar com o Ryu foi 16 fases. Exato. Você não gostou em 16 fases. Eu gostei. Eu estou dizendo que do começo até jogar com o Ryu, eu ficava com essa coisa misturada de... Isso aqui já é familiar, eu já vi isso aqui. Eu já joguei isso aqui. Eu preferia que o Ryu não tivesse sido dividido assim na história. Eu queria que fosse 1 pra 1. Por exemplo, né? Se bem que quando você termina, você habilita, dá pra jogar com ele, mas assim, né? Não é a mesma só coisa. O boneco, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, a história não muda.
Eu realmente gostei, mas tem muita coisa que me incomoda, né? Por exemplo, já falei do pelo em ovo da HUD, mas aí eu desligo, fica tudo lindo, maravilhoso. O lance de você ter alguns desafios, né? Ao longo do jogo que você vai caçando, tem as missõezinhas lá que você habilita também depois que termina, habilita mais. É a primeira vez, né? As missões. Sim. E o purgatório. Uma coisa que me incomodou também, assim, né? É um detalhe que não interfere na dinâmica do jogo, mas incomoda no conjunto, são os menus, cara. Assim, é um menu muito tecnológico que, de novo, começou a me lembrar o Metal Gear lá com o Raiden. Então, aí lembrou o Nier, na verdade. Eu acho que ele é mais tecnológico pro nível do Nier do que pro Metal Gear. E assim, tudo bem, né, que esse Ninja Gaiden 4, ele realmente tá avançando a história, né, porque Ninja Gaiden dos 3D, né? É no futuro. Ele tá avançando bastante a história, então já tá aquela coisa do, beleza, eu aceito o Yakumo ser um ninja com tecnologia, mesmo enfrentando robôs, máquinas e demônios ali, aquela mistura maluca. Ok, Ninja Gaiden 2, o 3D, né, já tinha disso também, uma coisa mais no futuro ali, entre aspas. Só que aqui, aí depois quando você pega o Ryu, aí meio que, agora sim, sei lá, eu tô meio que me sentindo em casa, apesar desses detalhes de mecânica de jogabilidade, de ângulo de tela, né, do jogo base, do Yakumo, se refletir ali também, mas você sente que tá jogando com o Ryu e tal. Tem seus diferenciais, mas realmente eu preferia que tivesse uma dinâmica ainda mais diferente pra você falar, tá, com o Yakumo é como se fosse um jogo novo e com o Ryu é uma outra coisa. Sim, não é assim, eu tô ligado. Fora que no final você ganha uma espada que é a mesma coisa. É uma espada, inclusive, que o Ryu já usou. No primeiro Ninja Gaiden Sigma, se eu não me engano. E aí o Yakumo vira o Ryu. Aí você não precisa jogar com o Ryu. Eu fico nessa de... Beleza, eu entendo que a galera quer meio que avançar o Ninja Gaiden e dissociar um pouco o Ryu pra tentar fazer uma outra coisa e renovar. Mas não faz sentido. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas aí é que tá. Aí eu na minha cabeça entra nesse ponto. Mas peraí, cara. Ryu é Ninja Gaiden é Ryu. Tudo bem, sei lá, cria um jogo paralelo ali envolvendo, associado a Ninja Gaiden. Pois é. E desenvolve com o Yakumo e tal. E assim, se não for usar o Ryu também, não faz um Ninja Gaiden sem o Ryu. Eu acho estranho. Se fizer, virei Aiba. Não, pelo amor de Deus. Ué, tô mentindo? Não, pior que é verdade, mas não me lembro daquele jogo. Bicho. Toda vez que a Tecmo faz isso, a Tecmo não deixa outras empresas mexerem no boneco dela. Pois é. Não deixaram a Platinum usar o Ryu. E é isso, tá ligado? Fica com o que tem aí. Por isso que, pelo menos no caso do Rage Bound, é aquilo que eu falei. Foi uma saída inteligente de você abordar toda a dinâmica Ninja Gaiden, remetendo mais aos clássicos de Nintendinho, né? Com suas devidas liberdades. Nada contra o jogo. Acho o jogo muito bom. Exato. Só que, e aí ele isola o Ryu, mas ele justifica. Ao mesmo tempo, se você tirar o Rage Bound da equação, ele não interfere em nada na franquia, tá joia, ele é só um adendo. E é um bom adendo, né? Mas por justificativa, o Yakumo é melhor. Ah, sim. Em termos de ninja, de personagem em si, com muito mais a oferecer e uma dinâmica, cara, assim, concordo plenamente, sou 100% Yakumo, mas assim, de modo geral, eu achei, assim, os combates um pouco excessivos também, por mais que eu goste, né, de ficar testando coisa, e o lance também de você ter que comprar um porrilhão de habilidade e, de modo geral, ou você se força a usar um pouquinho de tudo ali, ou senão você engaja tipo em 2, 3, você vai ficar repetindo os mesmos botões, porque vai ficar confortável, né? Fazer combo. Você diz os golpes. Isso. Pô, eu acho legal isso, tem que ter. Eu não entendi aquela questão de nível 1, nível 2 e nível 3, isso eu não entendi. Que aparece escrito, eu não sei o que quer dizer aquilo, porque você não evolui a espada. Você só compra combo. Exato, esse é o outro ponto, né? Então, assim, você tem os combos lá, tem bastante coisinha, o que eu acho legal. Só que, eu não sei você, né? Por mais que eu goste de explorar todas as armas, as combinações, né? Querer fazer uns combos estilosos e tal... Chega um momento que, pelo menos no ritmo do jogo, ele me cansou um pouquinho, que eu pegava e fazia uns combos confortáveis que funcionava pra todo mundo, né? Eu acho que, na verdade, mais... Eu comprava muita coisa que era diária. Porque eu quero agrupar eles num lugar, aí eu comprava um golpe que ele girava em volta de todo mundo. Dava um hit, mas juntava todo mundo. Às vezes alguém perdia um braço. Aí com o triângulo, normalmente o combo com o triângulo, alguém sempre perde alguma coisa. E aí você fazia uns golpezinhos lá. E era tudo versão normal e versão Blood Raven lá, o Corvo de Sangue. Sim. Então, tipo... Você acaba comprando mais, mas você acumula muita coisa lá. Então, deixa essa sensação de ficar comprando e deixando lá, que uma hora você usa, né? Não tem muito o que fazer. Assim, o Ryu tem um combo muito bom lá que eu só fui descobrir depois que eu terminei o jogo, porque eu só fazia combo de... Botando os Izuna Drop lá pra matar rápido. Era Flying rápido. Swallow, se eu cortava alguma coisa do cara com Flying Swallow, eu dava Izuna Drop, mas é porque eu joguei Ninja Gaiden 2 assim...
No Master Ninja é só assim que dá pra jogar, tá ligado? Então, porque aí é basicamente qualquer inimigo, zona drop e você finaliza, né? E vai pro outro. Esse jogo, por exemplo, você consegue agarrar os caras no ar, você dá comba, você agarra o cara no ar, aí você vai pra cima dele de novo. O Ryu tem um negócio que eu não sei fazer, na verdade. Eu vi um cara fazendo, que ele cancela qualquer golpe com uma soprada de vento. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se é amuleto. Eu não tenho aquilo. Pode crer. Eu vi isso também, assim, eu nem me atentei em fazer, mas é que eu realmente não sei como é que faz aquilo. Bem lembrado. Eu fiquei um tempão no Training Mode, mas talvez seja um amuleto. Mas eu não sei, porque eu não consegui fazer todas as missões do Ryu. Quando eu joguei, eu perdi algumas. Eu basicamente localizei todas, né? Aí eu vou começar o Master Ninja pra fazer as últimas que abrem, né? As outras missões e tal, os desafios. São essas missões que dão os amuletos lá, né? Exatamente. Talvez algum amuleto desse faça aquilo. Mas eu não sei fazer. E aí eu vi o cara fazendo e falei, peraí. Eu não sei fazer isso aqui, não. O cara dava como no meio do como ele cancelava tudo. É um cancel mesmo. O boneco caía no chão. Não, eu vi. Era até estranho, né? Que aí, de repente, você volta a ação de novo e fala, vai, mas não finalizou? Ele resetava o boneco e começava tudo de novo. Eu falei, olha só, isso é maneiro. Mas eu não sei o que é. Uma outra coisa também que me incomodou um pouquinho, né? Os combates contra chefes. Eu achei legal, tal, mas de alguma maneira eu achei que não tem muito desafio. Você tem que aprender o macete, aí dá pra punir todos, né? Não é igual o 2. Mas eu gostei. Eu achei que tem pouco. Tinha que ter mais. Então, tem esse detalhe também. Eu achei legal, mas eu senti que não tem muito desafio. Dá pra criar vários padrões, né? Até porque o Yakumo com as armas, dependendo das combinações que você faz ali, é rapidinho de você pegar e, tipo, castigar os inimigos. É que você tem o desvio, você tem o parry e você tem a esquiva. Tipo, você tem 3 manobras defensivas extremamente fortes. Que se você não quiser parar de apertar o botão, você não para, mano. É basicamente isso. De vez em quando eu tinha essa sensação de... Parece que eu tô pegando aqueles joguinhos... Eu sinto que eu tava jogando com Ed Gordo ali, só amassando o botão e funcionava. Aí até que eu falei... Não, pera aí, deixa eu me focar em técnica. Que aí eu vou usar 2 armas aqui alternar. Não, mas eu nem trocava de arma, mano. Honestamente, eu acabava usando uma só. Mas escolher qual a hora que você vai dar o contragolpe, qual a hora que você vai dar o desvio, né? Que é o botão em cima do botão. Qual a hora que você vai esquivar. Se você esquiva perfeito e aperta no botão no frame perfeito, você dá mais dano. Eu gostei pra caralho disso, porque... Eu achei da hora. Numa camada, ok. Todo mundo pode fazer. Numa segunda camada, você vai ter que ter um time. Você vai ter que entender qual é o frame, porque é tudo no frame. Então. E o jogo, ele é bem rápido no combate. Na hora que você pega o embalo, nossa... Jogando a 120 frame lá, ajuda pra caramba. Tipo, aí muda, então. Então você tem essa forma de gordo, e você tem uma forma que você consegue fazer o combate. Aí porque tem um lance em todas as missões que chama intocável. Eu não me vejo sendo intocável em nenhuma fase daquele jogo. Mas eu acho legal o desafio, porque com certeza vai ter alguém. Eu consegui fazer uma. Intocável? Intocável. Aí sim. Só que, infelizmente, não foi no meu perfil, né? Foi de um camarada meu que ele pegou o jogo, aí eu fiquei testando no videogame dele, né? Antes de eu pegar pra eu jogar no meu. Aí eu fiz o negócio que ele já tinha terminado, tudo. Aí eu falei, o que tá faltando fazer, né? Eu falei, deixa eu testar os negócios aí, mano. Aí eu fiquei tipo umas 3 horas seguidas ali numa fasezinha até que eu consegui. Aí ele olhou e falou, você é bom. Eu falei, não, cara, eu sou persistente, é diferente. Mas é bem interessante, cara, assim. É que depois que você pega pelo menos com o Yakumo, né? Eu não fiz isso com o Ryu mais pra frente também. Que você pega o jeito ali, tipo, do ritmo de combate, principalmente contra chefe, né? Como você reage, ou o lance de você ficar pipocando de um inimigo pro outro. Sei lá, eu achei muito confortável, achei muito fácil. Então, acho que pra galera que... eu quero jogar um Ninja Gaiden, seja por hype, ou seja lá pelo que for. Se a galera ficar apertando o botão ali, ela vai dar certo, não vai sofrer. Até um ponto de que ela... beleza, agora eu consigo pensar em evoluir aqui, aí agora eu vou ser mais, né, metódico. Eu acho que ela vai sofrer, mas dá pra ganhar apertando o botão só. Mas ela vai sofrer. Mas, independente do sofrimento, eu acho que a partir desse momento que você, se eu apertar o botão aqui eu consigo, vai chegar um ponto que a pessoa ela vai querer se refinar e falar, se eu apertar menos o botão e for mais preciso, eu consigo finalizar melhor. E é isso que eu gostei nesse jogo, assim, da mecânica desse jogo. Tem que entender o processo. Se você jogou os outros Ninja Gaiden, você sabe o processo. Bate, desmembra e mata. É isso. É que aqui, de novo, eu acho que mecanicamente ele é mais fluido, ele é mais rápido e ele é mais permissivo. Nos outros, era aquela coisa, você tinha isso, só que era um pouco mais devagar e metódico. E nesse jogo, assim, já aproveitar pra falar de inimigos também, achei legal, mas eu acho que faltou um pouco mais de variedade, né? Que é uns lances muito de, pelo menos com Yakumo, ninja, samurai, cyber samurai, os caras meio tudo de branco, umas coisas meio robótica. É legal, mas
Eu não sei, eu queria monstros, né? Até porque como você então, eles aparecem, né? Depois. Sim. É que como você tá na história do jogo, né? Na cidade de Tóquio, que tá com esse estigma do dragão, né? Tem um dragão gigante parado lá que fica soltando miasma e contaminando a cidade, então é tudo esquisito. E aí você tem que salvar com o Yakumo, você quer matar uma mina pra acabar com o dragão, só que aí, não, se você fizer isso vai acontecer tal coisa. Aí muda a dinâmica, aí o Ryu tem que salvar a mina e ela quer liberar os negócios, porque ela tá atuando com um Arquifiend, né? O Aquiles. Um novo arquidemônio, pra tentar fazer tudo voltar ao caos, né? Liberando o tal dragão negro. Ah, outra coisa, em termos de progressão de cenário, com Yakumo até que eu achei legal aquelas partes de surfista, né? De você surfar nas barrinhas ali, abaixar, evitar, pular, mudar de trilho. Tem a parte do surf no esgoto lá também, né? Que você usa de prancha. Ali eu achei que faltou alguma coisinha ali pra deixar mais desafiador. É que é só locomoção, né? Não tinha nada demais. É, e às vezes eu achava que isso também meio que parecia que eles estavam tentando preencher, sabe, algumas partes do jogo com aquilo. Então teve uma hora ou outra que eu achava um pouquinho excessivo também, sabe? Não era aquela coisa de, como não tem muito desafio, é só, muda aqui, muda ali, muda ali, muda aqui. Beleza, chegou, avança, próximo. Achei legal, né, o design das fases, apesar das áreas abertas, mas faltou um pouquinho mais de fechar as coisas ali, deixar uns caminhos mais estreitos e que força o desafio de você pensar num ambiente mais fechado e, cara, aqui tá caótico, tenho que ser metódico e tem alguma coisinha a mais, né, que é o que era muito comum nos outros Ninja Gaiden, né, no 1, no 2 principalmente. Inclusive, tem muita coisa do 3 que eu vejo aqui também, né? Como o lance da própria HUD com um monte de informação e tal. E também você pode desabilitar, né? Mas... O que eu mais gostei que eles fizeram é trazer de volta do 3 o Steel on Bone, né? Que é o feeling de cortar os caras. Porque nos outros Ninja Gaiden não era assim, né? No 1 e no 2 era mais bruto, no 3 ele era mais, sei lá, tinha um feeling gostoso, assim, uma sensação boa. Eles venderam isso como a novidade e aí eles mantiveram no próximo. Nos dois primeiros não tinha. E eles venderam isso como uma feature, tipo... Era legal. É que enjoa no 3 um pouco, mas no Razor's Edge eles desligaram o exagero, então ficou ok. Em termos de exageros, assim, de Ninja Gaiden 4, é muito sangue voando, é pedaço voando, então a toda hora você tá banhado em sangue. Tem que ser assim, né, mano? Porque se não for, não tem graça, né? O 2 era assim também? Sim, o 2, ele levou ao máximo isso aí. Fora isso, eu gostei muito do jogo, mas eu ainda sinto que ele faltou alguma coisinha ali, né? E eu não sei se... Bom, eu pelo menos não espero que tenha essa passagem de bastão de beleza, sai o Ryu Hayabusa e Yakumo vem pro próximo. Com certeza vai ter, mano. Eu ainda preferia que fosse uma coisa separada, sabe? Mas... Com certeza o Ryu não faz mais um jogo sozinho. A menos que seja um remake, infelizmente. Bom, mas de forma geral é um saldo positivo, né? Tem um pouquinho cansativo em alguns momentos ali, pelo menos pra mim. Vai de quem gosta de Ninja Gaiden, quer ação, tem saudade, que é uma novidade dentro da franquia. Embora tivemos, né, o Ragebound, que é uma coisa totalmente diferente, mas funciona também. É isso, né? Ninja Gaiden 4. Jogaço, divertidíssimo, né? Disponível para todas as plataformas aí da atual geração, para PC. Menos o Switch. Por enquanto, né? Capaz dele chegar. Eu acho que não sai, mas vamos ver, né? Vamos lá, na Steam tá custando 300 pila, né? 299. No PlayStation 5 também, 299. E no Xbox ele tá 349. No Play não tá? No Play tá 299. E no Xbox ele tá 349. Ô, louco. A não ser que você assine o Game Pass Ultimate a R$120. Exato. Pra você jogar. Aí sai barato. Sai por R$120. Por um mês. Depois tem que pagar de novo, porque é um aluguel. Pois é. Mas aí é outra questão isso aí. Mas é isso, gente. Ninja Gaiden 4, jogaço. E aqui agradecendo a todo mundo que acompanhou ou assistiu o episódio, né, pelo YouTube ou por qualquer agregador de podcast. Muito obrigado e também agradecer aos amigos que participaram. Alex, dá teus caminhos onde as pessoas podem te encontrar. Cara, eu sou meio recluso, basicamente eu sou Hakeisho lá no Blue Sky, se procurar, basicamente só vai ter eu. Quem quiser, tiver alguma dúvida das cavalinhas, pode me procurar. Vanessa. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Raposa Vic, VYK.
Eu faço live toda semana desenhando e de vez em quando eu jogo também alguns joguinhos. Aí depende muito, né, do jogo. E é isso. Jeff, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Colhem no Instagram, me encontrem lá, Drogando Prazer. E ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, na TV Cultura, 6:30 da tarde, eu tô lá. Manda uma mensagem no X lá pra conta da Antimatéria e a gente responde lá no programa. É da hora. Maravilha. É isso, gente. Até o próximo episódio e tchau. Falou. Até. Tchau, tchau. Falou.